Muito bem, estamos começando aqui hoje mais um episódio do Brabos Podcasts. Eu sou o Luciano Nicola. Eu sou Wesley Lourenço. E hoje nós temos aqui uma visita muito interessante. Nós vamos falar hoje com a Janaína Bastos. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande, Prazer tá? é todo nosso. seja Prazer é Sinto todo assim nosso. honrada de estar fazendo parte. A honra é toda Tá nossa, bom? seja bem-vinda. Muito obrigado. Como já é de costume, a caneca é um presente. É a última caneca, tá, gente? Os 3 primeiros episódios. Adorei! E o interessante é que eu errei na caneca quando eu mandei a caneca. Eu coloquei episódio 1, é E é o episódio 3. 3. Mas veja bem, uma moeda, quando tem um erro, vale mais do que as outras. É Essa verdade. daí, então, é Puxa um vida. prêmio ainda mais valioso. No primeiro episódio, o Wesley fez uma piada terrível, né? Ah, é. Da caneca. Eu fui tão... Com mais 20 reais, você compra um Doritos. Alguma coisa assim. Não, por aí. Mas daqui a alguns anos pode ser que valha alguma coisa essa caneca. Um Doritos, mas alguma coisa. Ah, com certeza. Então é um presente com muito carinho que você possa lembrar da gente. Daqui 1000 anos, Ah, quem com certeza. cavar e achar. Não, Tá daqui, bom? daqui a alguns anos, falar lá, eu fiz parte do início, ó, tava lá no Isso, começo, é isso eu tenho aí. até a caneca Olha. pra provar. Tomara que você encontre um edifício no meio da cidade com a nossa placa. Olha Amém. só. Isso mesmo, Ah, eu creio. sonhar não faz mal pra ninguém, né? Show de bola. Vamos lá, hoje nós vamos bater um papo aqui com a Janaína, mas primeiro... Primeiro, nossos patrocinadores, Luciano. O primeiro é a agência ID, a nossa agência de propaganda, que é quem nos proporciona fazer tudo isso daqui. Ou seja, nós investimos em nós mesmos, tá bom? Se você estiver precisando de algum trabalho na área audiovisual, seja para áreas de mídias sociais da sua empresa Certo. e também agora na área de produção audiovisual, tá? Nós estamos abrindo também uma produtora. Entre em contato com a gente, o QR Code está neste canto aqui. Você coloca o seu celularzinho em cima ou vai ver o link que está na nossa descrição que você vai lá ver o nosso trabalho, tá bom? Beleza. E nosso segundo patrocinador continua sendo Essenciale Beleza e Bem-Estar, o Salão da Fran. Nós estamos aí num momento complicado, mas assim que passar, se você disser que foi lá porque ouviu no programa Brabos, você ganha 30% de desconto. Em É qualquer loucura. serviço que for fazer. Qualquer serviço. Escova, tratamento de luzes, aquele tratamento de cor, aquele banho de beleza, qualquer coisa relacionada ao cabelo, você ganha 30% de desconto se falar que ouviu a propaganda no Brabos Podcast. Vai lá, dá uma moralzinha pra gente lá. Belezinha? Belezinha. Vamos falar então com Janaína Bastos. Janaína, eu já conheci a Janaína já há algum tempo, né? E eu acho que aqui na cidade bastante gente conhece. Acredito que sim. Ela é vereadora, Ainda né? mais Foi agora. Conheço Parabéns. vocês meninos, É pô. verdade. É verdade. Verdade. E já adiantando, eu já fiz isso na outra entrevista, tá? Certo. Só que não é propaganda política, tá? Ninguém pagou pra estar aqui. Nós conhecemos uma parte da história da Janaína, vamos conhecer ela toda hoje. Sim. Ou pelo menos parte dela, um pouquinho a mais do que a gente É. já conhecia. Mas porque a gente já conhece a pessoa que ela é fora, né, da vereança. Sim. E de todo o trabalho que ela já desenvolvia. Por isso que a gente chamou ela aqui para ela compartilhar um pouco dessa história com a gente. Legal. Tá certo? Certo. Vamos começar pelo... Pelo início? Acho que pelo início. Vamos. O que você quer começar? Eu já ia começar já da história da doação do rim. Da doação do rim. Porque vamos combinar que um rim não é algo que você doa todo dia, Não. né? Ainda mais porque, se eu não me engano, existe esse negócio de compatibilidade, né? Então, por Sim. mais que às vezes você queira doar o seu rim, às vezes você não pode. Cara, é um rim. É um rim. É um rim. Você não... É um negócio que você só doa se... É. Bom, vamos conhecer. Como é que foi isso? Como é que foi a história da doação do rim? A história do rim, né? Assim que a gente fala. Já ficou conhecida assim. É. O meu esposo, o Kiko, e a equipe lá, que era, né, dos membros da Igreja Batistas, a gente fazia um trabalho voluntário no Orfanato Criança Feliz, na parte de construção. Os meninos ficavam na parte de construção e nós com as crianças. E eu conheci a Aline lá. Ela veio com um grupo de jovens, eu estava lá cuidando das crianças, brincando, e eu me identifiquei com a Aline, porque eu vi que ela pegava, que ela beijava as crianças, né? Não ia lá só levar coisas, né? Porque a maioria das pessoas eu via
levando coisas, né? Entendi. Ela não, sentava no colo e ela me chamou a atenção de uma forma que eu fiquei com ela fixada na minha cabeça. Ela trabalhava lá ou fazia Ela fazia algum um trabalho voluntário. Ela tinha um grupo de amigas, elas faziam um trabalho voluntário com as crianças, né? E coincidiu de cair bem no dia que eu estava lá, Poxa, na que hora. legal. E ela estava, todas as meninas, fiquei assim, emocionada até de ver meninas tão jovens e tão assim dedicadas às crianças. Mas alguma coisa me levou a prestar mais atenção na Aline. Já teve aquela... Eu fiquei mais assim. Mas não sabia do problema dela, nunca imaginava, porque ela não demonstrava, nem parecia que a Aline também tinha. não vai ficar também falando, né? Isso, mas ela não demonstrava ser uma pessoa, né? Ela parecia doente. saudável. Saudável, até pela postura que ela tinha, né? Entendi. E passado uma semana, eu encontrei com uma das meninas que estavam no grupo e ela me perguntou. Eu dei os parabéns para ela, porque eu achei bonito, meninas. Sair da sua casa, né, do seu conforto, para ficar lá algumas horas dando carinho. Isso é muito importante hoje, né? É difícil de encontrar. E ela começou a me contar do projeto que elas tinham, tal, e falou da questão dessa. Falou assim: nós temos uma amiga lá, a Aline. E começou a contar a história da Aline, que ela era uma jovem, na época ela tinha 23 anos, né? Ela fazia diálise. Diálise é uma máquina que tem que fazer todos os dias. Ela não ia ao banheiro como a gente, né? Então ela tinha que ficar. Ela fazia diálise todos os dias. Ela tinha que ficar 10 horas ligada nessa máquina todos os dias, Meu né? Deus. Mas assim, os dois rins dela não funcionavam. Os dois juntos funcionavam 5%. Nossa, 2,5% cada um. Isso. Não funcionava Não nada. funcionava. Não. Então ela ficava ligada nessa máquina, ela tinha que ficar 10 horas, então ela tinha dificuldade, bastante dificuldade, né? A Aline é uma menina muito simples, mas é uma menina super inteligente, uma pessoa que me chamou a atenção porque ela almejava sempre, assim, coisas importantes. E aí essa menina me contando, uma das amigas dela me contando a questão da doença da Aline, foi tendo um mover dentro de mim, porque eu fui me colocando no lugar de mãe, me colocando no lugar dela, como jovem, né? Poxa vida, não pode fazer nada. Tá presa ali, tem que fazer. Ela fazia essa diálise, não era nem aqui em Bitinga, então? Não, ela fazia todos os dias. Ela tinha todo o equipamento na casa dela. Na casa dela. Tem um hospital dos rins em Araraquara, mandava todo esse material, porque ela fazia parte. Ela já estava quase 10 anos fazendo. Então, ela fez um período a hemodiálise, mas como ela não tinha mais veia para pôr fístula, então ela passou para diálise, né? A diálise é um catéter na barriga, que você fica com esse catéter que vira parte de você e você liga nessa máquina todos os dias. É triste, né? Até a hemodiálise é muito triste, né? Fazer. Eu não muito sabia triste. disso. E aí, nesse período que ela começou a fazer a diálise, quando eu conheci a Aline, o diagnóstico dela era que ela estava com os órgãos já se enrijecendo pela diálise, né? O coração, então ela tinha mais falta de ar, os rins, né, já estavam, eles ficam rígidos, né, pela diálise. Aí essa amiga dela contou toda a história dela e que ela fazia faculdade, né? Então é uma pessoa que mesmo diante de toda a dificuldade é portadora de lúpus, né? Porque assim eu não sei se é correto falar portadora, mas ela tem a doença de lúpus e então ela estava nessa fila e por ela ter lúpus ela já tinha sido primeira da fila, mas nunca não chamava. Na família não tinha ninguém compatível. Não achavam doador para ela? Não achavam doador para ela. E por ter também, né, eles consideravam que ela era um risco, né? Era mais fácil dar para uma pessoa que não tinha, que tinha mais chances de sobreviver do que a realidade é essa, né? Entendi. Aí a amiga dela me contou toda essa história, eu falei, e eu comecei a tremer muito, eu senti muito uma presença de Deus dentro de mim, meu corpo começou a tremer, eu falei assim, eu vou doar o meu rim para ela. Eu senti de Deus isso. E aí eu falei, qual que é o telefone dela? Aí ela me passou o telefone, eu voltei para o meu trabalho e liguei para o meu marido, falei para ele assim, olha, bem, lembra
comecei a contar a história para ele. Então, essa moça, ela precisa de um rim, eu vou doar o meu. Aí o meu marido falou, Janaína, calma. Não é assim, não é igual você abrir aí o seu guarda-roupa, pegar as suas roupas e dar. Como a Luciana falou, né? Você tem um filho de 3 aninhos, porque meu filho na época tinha 3 aninhos. Entendi. Você tem o Uriel, 3 aninhos, né? Tem a Luana. Se a gente precisar, eu falei, não vai precisar. Se Deus está fazendo esse mover, é porque ele vai guardar os meus. Então eu tinha fé nisso, né? Entendi. Aí ele falou assim, mas não é assim, deixa que depois a gente conversa. Mas aí eu fui teimosa, eu liguei para a Aline. Aí a Aline me jogou outro balde de água fria. Falei, oi Aline, tudo bem? Meu nome é Janaína, você não me conhece, mas eu estava lá no projeto Criança Feliz, eu te vi e tal, comentei com ela, falei assim, e Deus colocou no meu coração que eu vou doar o meu rim para você. Ela falou assim, ai, olha, eu acho lindo o que você está fazendo, mas não é assim, que não sei o que. Ela também não, acho que ela não acreditou, né, naquele momento. Entendi. Ou ela, né, falou assim, ela não se iludiu também, Sim, né? sim, Diante de tantas, às vezes, expectativas que acabaram, né? Sendo frustradas, né? Isso. Aí peguei e falei assim, não, então vamos fazer assim, você marca o seu médico, eu só vou aceitar o não se a medicina falar que não, porque Deus está dizendo que sim. Uhum. Aí nós começamos o processo. Ela marcou, nós fomos para Araraquara, passamos pela médica que é no hospital lá de Araraquara. De Araraquara, nós fomos transferidas para o HC em São Paulo, porque o HC em São Paulo é o único que faz transplante em não parentes, né? Da América Latina, inclusive. Porque você tem. Nós passamos por uma triagem durante um ano. Uhum. Então, durante um ano, eu fiz todos os exames, passamos por psicólogo, assistente social, médico. Fiz exames que eu nunca imaginei que tinha para fazer. Para saber se você não ia se arrepender depois, né? Fizeram. Nós fomos passando tudo assim certinho. E era assim. E os primeiros exames que nós fizemos lá em São Paulo, o do primeiro exame que eles fazem chama prova cruzada, que é onde cruza o DNA, cruza para ver se você é compatível. A chance de você não ser compatível é muito maior, muito né? maior, sim. Lá no HC, a gente já era o segundo caso de compatibilidade de pessoas estranhas. Nossa. Tinha uma outra história muito bonita. Mas vocês já sabiam que era compatível? Não. Até então, não. Não, a gente passou por uma consulta em Araraquara, passamos por uma consulta em São Paulo com o médico, tudo. Ele conversou com nós. Ele sempre muito realista, olha, você está doando o rim daqui, quando você tiver 80 anos, você pode precisar. Eu falei, gente, quando eu tiver 80 anos, a gente pensa o que fazer. Agora, né, a questão agora. Mas essa moça acertou, tipo, numa loteria. Aí nós fizemos esse exame, prova cruzada. Demorou 40 dias para ele ficar pronto, para a gente saber. Em 40 dias a Aline foi para lá. Nesse período eu perdi emprego, tudo, porque as pessoas ficaram com medo, né? Enfim. Perdi 2 empregos nesse meio, tudo. Mas eu não desisti, nós continuamos. E quando nós fomos pegar, a gente tem as fotos, tudo, foi um dia muito emocionante. Ela foi sozinha, porque eu estava iniciando num emprego, falei, não consigo ir com você, vai você sozinha pegar o exame. Aí ela chegou na consulta, foi ela e a irmã, o médico abriu e falou assim, o que a Janaína é sua? Uhum. Aí ela ficou com medo de responder, né? Ela falou assim, bom, ela é minha amiga. Ele falou assim, então você se considera uma pessoa de muita sorte, porque tá dando 100% de compatibilidade. 100% de compatibilidade? Aí ela me ligou, falou chorando, né? Muito emocionada, eu aqui também, porque... a gente esperou 40 dias, foram 40 dias de agonia mesmo, esperando esse... Aí começou toda a história desse exame, eu passei por psicólogo, o psicólogo conversa bastante, mas eles viram que a minha intenção realmente era em ajudar. E deixa eu fazer uma pergunta, em algum momento esses psicólogos ou até os médicos tentaram fazer você desistir? Não, muito pelo contrário. Sempre quando um psicólogo falava para mim, vinha uma junta de médicos que estavam ali, psicólogos do HC, que faz muito estágio, né? Eles chamavam para ter uma conversa comigo. Então a gente se reunia em várias pessoas para eles me ouvirem falar, né? Porque assim, a certeza que eu tinha de tá fazendo a coisa certa... não deixava, né? Não deixou, né? Nem a psicóloga, até não precisei passar várias vezes. Foi uma única vez, a psicóloga já atestou,
passamos pela assistente social, que ela vê a questão, porque tem uma compra de órgãos, né? Tem um mercado negro que eu nem sabia. Tipo, a própria Aline, né? Tipo, poderia ter tentando comprar você, né? É umas coisas assim. Então, ela conversou comigo dessa questão. Lá no HC eu nunca vi, mas falaram para mim que sempre fica alguém lá vendo o meu rim com uma plaquinha na porta. Eu nunca vi todas as vezes que eu fui lá. Mas tem essa questão. Eu passei exatamente por isso para entender. Expliquei que de forma alguma que eu estava fazendo isso. Estava de livre e espontânea vontade e que era algo que Deus tinha colocado no meu coração, né? Que jamais teria intenção, e eu nem conhecia, inclusive, eu fui conhecer toda essa coisa, essa parte desse mercado tráfico negro, de órgãos lá. Sim. Porque eu também não tinha, eu tinha ignorância total nessa parte, né? E aí nós fizemos todos os exames, mas eu falo assim, né? O pessoal pergunta, né? O transplante, eu falo assim, a Aline, ela foi sortuda? Foi, claro, Deus abençoou ela. Sim. Mas Deus também me abençoou grandemente, porque esse 1 ano indo pro HC, a gente vive muitas coisas lá, sabe? Você conhece muitas pessoas, doenças, você vê pessoas, assim, crianças, às vezes, dando lição de moral numa cadeira de rodas, rindo, brincando. Então, eu cresci muito no processo do transplante. Na valorização da vida, então, foi algo que me transformou. Aproveitava cada minuto lá, porque você tem uma experiência, Deus me dava uma experiência todas as vezes que eu estava lá, de acordar do lado de pessoas com problemas e conversar, e entender o que tinha acontecido, doenças que eu nem imaginava que existia. A gente, assim, toda sexta-feira lá, na maior parte do tempo, eles atendem anomalias. Então, Nossa. assim, você tinha um contato tive contato com coisas que eu nem imaginava na minha vida, né? Eu tive uma experiência parecida com essa aqui em Jaú, no Amaral Carvalho. Sim. Quando o meu pai teve um câncer de próstata, né? Super agressivo, que teve que ser operado rápido. Mas graças a Deus, a equipe do Dr. Carlos, né? Eu acho que é Carlos. Médico excepcional, operou, deu tudo certo, mas teve um dia que eu fui, meu pai estava, acho que em consulta, e eu tive que atravessar o hospital, porque ele tem uma ligação lá dentro, né? Sim. E eu não lembro, na verdade, o que eu fui fazer, se eu fui aprovar uma guia na Unimed, que é lá dentro do hospital mesmo. E na hora de sair, eu saí pela ala da pediatria. E é um hospital especializado em câncer. Em câncer. E aquele dia eu não sei o que eu tava pensando, que alguma coisa que eu tava preocupado. E de repente eu saí de frente com a ala da pediatria e eu vi as crianças, sabe? Tudo brincando ali, tudo carequinha e tal. Aquele dia eu levei um choque tão grande. Você percebe que o seu problema É nada. minúsculo. É nada. É. Sim. E a gente Perto pega, daquilo ali. a maioria das vezes, pega o nosso problema que é minúsculo e quer deixar ele gigante. E entende que a saúde e o bem-estar é mais importante do que tudo, Sim. né? É mais importante do que você ter um carrão. Com certeza. É mais importante do que tudo. Então, assim, a valorização da vida nesse 1 ano, para mim, foi assim. Nossa, Foi um crescimento muito grande, né? eu conhecia a história por cima, né? Por isso que eu falei, como é que foi o negócio da doação Sim. do rim e tal. Mas eu não sabia desses detalhes. Foi um negócio assim. Sim. E na hora que Gente. chegou a cirurgia, foi tudo bem? Foi, quando a gente terminou todos os exames, era uma coisa muito de Deus, né? Nós fomos marcar os exames para fazer, era assim, com intervalo de 3 meses para fazer um exame, ia demorar muito. Aham. Só que assim, a gente marcava, mas eles remarcavam de novo mais perto para nós. Por exemplo, Nossa. ia demorar 60 dias. Tinha uma desistência 15 dias do dia que a gente estava marcando. Adiantava os exames nossos. Então foi tudo assim. Para cada exame marcado tinha uma desistência. Então acabou sendo rápido. Acabou sendo rápido. Então por isso que demorou 1 ano só. Às vezes demora até um pouco mais para poder fazer, né? Entendi. No caso nosso, que não é parente, nada, né? Tem que fazer todo um trâmite, né? E Já é um negócio difícil de você
conseguir acertar uma coisa dessa. Sim. Sim. E ainda leva mais de 1 ano pra fazer. Cara, mas Demora. essa cirurgia de transplante, tem um documentário na Netflix que chama Cirurgiões. Cirurgiões especialistas. E uma das convidadas lá é uma especialista em transplante. É punk, cara. Porque É uma cirurgia muito forte. a gente sabe? ficou bastante tempo, porque assim, eu fui para a sala de cirurgia às 6 horas da manhã, a Aline foi às 7, né? Eu fui 1 hora antes, porque eu fico numa sala, são 3 salas. Aham. É a sala do transplante, é onde eles me preparam para fazer a retirada do rim. Certo. Então fica uma equipe comigo, uma equipe para receber o rim. E ele vai para uma outra sala, para uma outra equipe, o rim. Aham. E uma equipe já está preparando a Aline para receber esse rim. Tem que ser sincronizado. né? sincronizado. Até porque o rim não pode ficar muito tempo desligado do corpo, né? Não. Ou se ficar, deve ser refrigerado, né? Alguma coisa assim. Ele tem que fazer uma limpeza, eles fazem toda uma limpeza lá, ele fica numa... Eu tenho até a foto, numa bacinha com gelo seco, Aham. então ele fica ali. Acha? Então eu pedi para tirar, eu queria ver o meu rim. Não, legal. Pô. E Eu acho os interessante. médicos lá riram muito, porque eu tava meio grog, né? Eu falava, eu quero ver meu órgão, né? Do interior. E eles riam muito depois. Ô, doutor, cadê meu rim? Aí depois eu tava lá na sala de recuperação e eu senti que tava me chamando. E aí eles vieram, toda a equipe me parabenizar, muito bonito da parte deles. Aí o médico, o anestesista que eu pedi a foto, ele falou assim, ó, tá aqui sua foto, viu? Seu órgão. Seu órgão. Aí tiraram, Seu órgão. e tiraram o sarro de mim daqui. Aí foi uma parte muito emocionante. Depois disso eu cheguei no quarto, veio a outra parte da equipe médica, quando me levaram pro... E o HC, a sala de recuperação, a hora que eu acordei, eu achei que eu estava no céu, né? Porque assim, eram muitas pessoas operadas, né? Pessoas assim, eu abri meu olho e falei, meu Deus, onde que eu tô aqui? É diferente daqui, são várias, Sim. É um hospital muito referência, né? então, eram umas 50 pessoas passando por cirurgia ali Ao mesmo tempo. Essa limpeza que eles fazem é tipo pra tirar as um soro, pedra, né? alguma coisa? Não, Eles soro. colocam um soro no rim, passa por todas Uma as das veias. veias, Mas Ele limpa. limpa todo o sangue. Se que tiver uma entra. pedrinha ali dentro, eles não tiram Não, já? porque antes de fazer a doação, a gente passa por ultrassom, aquela... Vê antes. faz toda aquele tomografia, tudo do rim para ver. Você passa um rim pra pessoa, Aí o rim Já tá... vai com um uma ano pedra. depois, uma cólica renal. Não, tava lindo. Olha, Aline, olha só. Meu Eu não tenho mais o rim, mas também saiu a dor. Você acredita que eu melhorei depois que eu... Mas é interessante essa questão de melhorar depois que eu doei o rim. Todo mundo pergunta para mim, Jana, e como que você se sente agora? Eu falo assim, olha, É verdade. eu me sinto bem melhor. Se pegar os meus exames agora e do início do tratamento, do transplante, do início, Melhoraram. 100%, porque Não antes eu acredito. comia muita coisa com sódio, né? Ainda eu sou um pouco viciada em refrigerante, não consigo. Todo dia tem que tomar Um golinho. um golinho. Mas assim, melhorou muito, comia muito lanche, comia muita coisa que não era saudável, né? Então hoje eu tenho uma vida mais saudável. Mas você mudou a sua alimentação justamente por conta desse Sim, procedimento? porque no processo de doação a gente passa também por nutricionistas, né? Ah. A gente tem que assistir várias palestras em relação à alimentação pós-cirurgia, sim. Então eu aprendi bastante sobre os alimentos, o que deve comer, o que não. Até porque agora você tem metade da capacidade, né? Isso. Não pode, tipo, exagerar, soltar, né? Assim. Eu como, mas eu não como Tese. tantas as coisas na frequência do que eu comia antes. Entendi. Então, assim, eu ganhei qualidade de vida depois que eu doei meu rim. Eu me sinto bem, nunca tive dor. Às vezes eu não tomo água, o rim que eu não tenho dói. Acha! Eu tomo um copo de água, passa dor. É umas coisas assim. Que loucura! Eu sinto dor aqui. Aí não- Nossa. E não tem uns negócios assim de que na cirurgia parece que quem doa o rim parece que é mais complicado para quem recebe. Sim, Ou não? é bem mais, porque eles ficam para retirar. Foi quase 6, 7 horas para retirar o rim. Na Aline foi coisa de 3 horinhas, já colocaram, né? É mais simples eles fazer a. Nossa. É porque, tipo assim, no caso da Aline, ela tá tirando um e substituindo, certo? Não. Não. Ela fica com os 2 dela e mais o que eu doei. Ah, Ela fica com 3. Eu conheço pessoas que têm até 4, 5 rins. entendi. Vai parando um, vai fazendo transplante de outro.
Entendi. Nossa, 5 que loucura. rins? Não tira. E não tira. Não tira. Tá vendo? Então quer dizer que o não tirar é muito perigoso também. Então por isso que a cirurgia de quem doa e acaba ficando sem é tão complicada. Não, mas aí É porque abre, né? A Aline, a abertura dela é mais assim, no abdômen aqui embaixo. A minha aqui é mais próximo. Hoje não se faz mais essa cirurgia. Hoje se faz tipo de uma cesárea nas pessoas, tanto homem quanto mulher. Coisa de 5 dias a pessoa está até dirigindo, já é liberado. Na minha cirurgia não foi assim, foi feito abaixo da costela, aqui no lado direito. Então foi um corte grande, dá mais ou menos um palmo, vamos falar assim, uns 20 centímetros de corte. Entendi. Então é colocado uma peça que é um abridor nesse lugar, abre. Sim. Então ali fica aberto um diâmetro ali de 25 centímetros, mais ou menos. Cirurgião mexe tudo. Para ali, né? ele mexer, Entendi. tudo, Meu tirar. Deus do céu. Aí depois que é tirado, é feito toda a parte de fechar, né? Aonde que ele estava ligado, tudo. Então é bem complicada a cirurgia. Ai. Você fica o tempo inteiro sedado, né? Tomando a Medicação. e também a anestesia o tempo todo. Entendi. É um negócio. E- Tem pessoa que não tem um rim pra receber e tem gente que tá com 5. É uma sacanagem isso, cara. Porque mas depende da doença da pessoa, né? Mesmo ele fazendo um implante, às vezes rejeita, né? Da E aí, rejeição. Aí, às vezes, ele volta para a fila e ele consegue fazer o novo transplante, né? Assim, voltando ao assunto dali, quanto tempo faz? Vai fazer 6 anos. 6 anos. E como que a Aline tá? A Aline Você tem tá... contato, vê ela? Como Não, todo dia a gente se fala. Hoje a Aline, ela é conselheira do Telar, né? Ela é conselheira, então, assim, às vezes eu recebo demandas de ajudas e eu sempre tenho contato com ela. Mas hoje ela tá bem. Tá ótima, né? Ela tem uma vida Nunca saudável. mais precisou da máquina? Não, nunca mais ela precisou da máquina, mas hoje ela toma os remédios que são imunossupressores, que são remédios que ela tem que tomar o resto da vida, que é para manter, né? Os rins dela hoje funcionam. Na última vez, acho que estava 75%, junto com o meu, que eu falo que eu falo que o meu rim tá lá, né? Eu falo, Aline, eles perguntam para mim, né? Mas você tirou o rim? Não, eu falei, não, meu rim tá ótimo. Funcionando, tá ótimo, tá lá. Faz sentido. Então, hoje, assim, ela tem uma vida normal. Os rins os que ela já tinha. Tá comprando a casa própria, né? Tá conquistando. Olha que conquista. Os que ela já tinha melhoraram? Melhoraram. Depois que recebeu o seu? Sim. Eles já tinham mais ou menos os no hospital 5%. mesmo, no hospital, uma coisa que foi pra assim... 75? Tem até um áudio. Eles precisavam de um empurrão, mesmo, que né? tem de uma das gravações que a gente fez. E eu tava lá na cama e como a gente fica muito tempo sedada, eu ainda estava grogue, vamos falar assim. Eu ainda estava sob o efeito da anestesia. E uma da equipe médica, eles foram no quarto me visitar, dar os parabéns e falar da Aline. Olha, a Aline já chegou já está no quarto, tá? Foi um sucesso o transplante e ela já fez xixi, inclusive. E é difícil isso para quem faz quem recebe, né? Demora-se um tempo. E para quem tem problema de rim, sabe o quanto que é importante fazer, porque não faz, né? Não tem mais onde filtrar, né? E aí, nesse momento, eu comecei a chorar muito, eu fiquei demais de emocionada, porque aí eu gravei até um áudio falando, a Aline fez xixi, chorando. Porque foi assim, como que fala? É como se... É comovente. E assim, é como se eu sentisse a presença de Deus como eu jamais senti, sabe? Naquele quarto, tudo. Quando eu saí, quando eu estava na cirurgia, quando eu cheguei no quarto, eu senti assim, uma presença... eu faria tudo de novo para sentir Jesus ali, sabe? Sentir Deus ali comigo, porque foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Eu senti o quarto todo branco, uma energia, uma coisa muito forte ali dentro comigo. E depois já veio essa notícia que a Aline estava bem, que o transplante tinha sido maravilhoso, que tinha ocorrido tudo bem, que inclusive ela já tinha feito xixi. Então, eu faria tudo de novo para mim poder
ter essa presença, Essa sensação. essa sensação de estar com, sabe, o mais próximo de Deus. É como se fosse aquela sensação de dever cumprido, né? Assim, Fiz mas meu papel. eu senti assim, senti Deus lá mesmo, Sim. sabe, na hora, assim, foi uma coisa muito forte ali naquele momento. Entendi. Eu comecei a chorar, porque é algo que não tem como você explicar, sabe? Uhum. E eu agradecia muito a Deus, até chorar. Eu agradecia muito a Deus por Deus ter me dado essa oportunidade de poder fazer isso na vida de alguém. Eu fui uma pessoa que precisei tanto de ajuda e não tive. Né? E ali naquele momento, o sentimento de gratidão com Deus, eu faria tudo de novo. Eu viveria 1 ano, porque não é fácil. A gente sai daqui de ambulância meia-noite para chegar lá no HC 6 horas da manhã, para pegar fila de 2, 3 horas, para passar em consulta, sair de lá às vezes 6 horas da tarde para chegar aqui meia-noite. Você fica 24 horas fora de casa praticamente. É dura. A gente chegou aí com R$20 no bolso, eu e a Aline, né? Teve uma pessoa da nossa cidade que nos abençoou com dinheiro, que supriu toda a nossa alimentação nesse período, mas no começo, quando a gente não teve essa ajuda, a gente chegou aí com R$20, né? Comer um prato de R$6, tomar um suco e passar o dia com essa comida, porque era o que a gente tinha, né? Então, assim, mas a gratidão a Deus por ter me deixado, né? Por ter me usado e feito de mim um instrumento, né? Eu falo assim, não que seja grande, magnífico, extraordinário, não. Mas Deus permitiu que eu fosse a diferença na vida de alguém. E é isso que me motiva também a ajudar as pessoas, sabe? Porque eu entendi Deus nesse momento. Hoje, quando às vezes as pessoas me pedem ajuda, e muitas vezes eu não consigo, mas na maioria das vezes eu procuro fazer algo. As pessoas pedem uma coisa, eu não consigo aquilo naquele momento, mas um pouco daquilo às vezes eu consigo levar. E quando eu levo e vejo a alegria no rosto das pessoas, né? Então, ali, nesse momento, eu consigo ver Deus, sabe? Eu consigo sentir que eu estou perto de Deus. Então, isso me motiva, essa coisa de você sentir, sabe? Deus, nesse momento de você estar ajudando. Você faz... Não, eu não faço isso porque eu gosto, eu não faço isso porque é algo que vai politicamente me fazer, né? Não. Me fez vereadora. Eu não faço isso porque é algo que não, muitas Mesmo coisas... porque seria loucura. Sim, não, eu faço isso porque é uma vocação, né? É algo que, assim... Deus coloca no meu coração, e é impressionante. Às vezes a pessoa me fala assim, Janaína, eu não tenho uma geladeira. Dá 2 dias, uma outra pessoa fala, Jana, eu estou doando uma geladeira. Você sabe quem precisa? Sabe? Então tem muitas coisas que eu faço que eu não posto, que não saiu em redes sociais, não saiu em televisão, né? Muitas coisas que a gente faz, que a gente ajuda aqui no WhatsApp, a gente ajuda no Messenger, a gente ajuda pessoalmente, que me faz acreditar, sabe? E ver Deus. E isso é a maior motivação para mim, é essa questão de você poder levar e ver, né, no semblante da pessoa a face de Deus, né? Nossa, então... Muito legal. É uma lição de vida pra gente, né? Eu confesso que eu conhecia a história, mas não conhecia em detalhes, assim. E fiquei impressionado. Bem interessante mesmo, bem forte. É uma história bonita de se contar. Bonita. Vamos Assim, eu sempre falo, né? Não é fácil, né, de viver. Né? Teve julgamento, eu sofri julgamento, né? Porque eu estava doando rim por causa disso, por causa daquilo, mas eu nunca rebati as pessoas, porque dentro de mim, diante de Deus, eu sabia qual que era a razão e o propósito, que era obedecer à vontade de Deus, que Deus tocou no meu coração, eu senti como fosse uma vontade de Deus, então eu estava ali, falei, Deus, não tem condenação, né? Eu estou com o Senhor. Então, sempre vai ter Jesus Cristo veio arrumar o problema com ele. Então, mas eu nunca recebi isso como uma condenação, não. Eu falei assim, eu sempre orei, ao contrário disso, eu sempre pedi para que Deus abençoasse a vida dessas pessoas que falavam ao meu respeito, né? Para que elas também pudessem sentir isso um dia, que pudesse não só julgar, mas ver como um exemplo e começar a ajudar o próximo. Porque às vezes a gente não sabe. Às vezes o vizinho do nosso lado tem
carente de uma conversa de 5 minutos, né? De um bom verdade. dia, de um sorriso, a gente não sabe, né? Então, para toda acusação, eu fazia uma oração. Olha, Legal. legal. Parabéns. É uma atitude muito bonita. É muito bonito mesmo. E a Aline não foi a única, né? Eu sei também. No período que eu ajudei a Aline, eu trabalhava numa financeira. Eu conhecia a Ana Célia. Ana Célia. Ana Célia. Queria que a gente isso. falasse um pouco dela. Eu sempre vi a Célia andando pra rua, tudo. Ela foi muito conhecida na cidade Sim. por andar na rua. Com aquelas roupas, Eu né? me lembro que muitas roupas, né? Sim. Acabavam, assim, sendo várias saias. E depois, assim, a gente acabou ficando sabendo, tal, que você estava ajudando ela. E aí houve uma transformação da Na parte verdade, dela. quando eu vi a foto, Teve uma foto, né? que você postou dela e tal, e eu não reconhecia a pessoa, porque Ninguém reconheceu. eu via ela como uma pessoa, assim, mais obesa, Sim. mas era Sim. o tanto de Eu roupa. É, Quando eu vi aquela mulher E ela- magrinha e tal, eu falei assim, quem que será que é? e eu lembro que a gente pensava assim, nossa, e tem força pra andar pra lá e pra cá mesmo sendo... E aí, então, mas aí postaram uma foto dela andando na rua antes e de uma foto dela com você lá. Sim. Aí que eu me toquei, eu falei, não é possível. Mas só tem metade da moça aí. E, na verdade, era o tanto de roupa que ela usava, né? O que aconteceu? Conta pra gente essa história. Assim, eu também. sempre via a Ana Célia andando, tudo, mas era aquela coisa, né? Senhor, abençoa, Pai. Faz alguma coisa na vida dessa A gente pessoa. fica com compaixão, Fica né? com aquela Pede pra Deus compaixão, ajudar. né? E eu, assim, nunca achei que eu fosse também ir para essa área de pessoas como a Célia, né? E eu trabalhava nessa financeira, um dia estava chovendo, e eu peguei do lado do meu trabalho, tinha uma lanchonete, peguei um salgado, um refrigerante, e comecei a comer. Ela entrou no escritório, era uma financeira, um negocinho bem pequenininho, e a Célia, ela tinha um mau cheiro muito forte, né? Uhum. E quando ela entrou e eu estava comendo, eu senti ânsia de vômito. E eu coloquei o salgado ali, fui no banheiro e eu comecei a chorar, porque eu não aceitei o fato de estar com um nojo de um ser humano, que podia ser minha mãe, podia ser minha tia, podia ser minha irmã, podia ser qualquer um da minha família. Uhum. Então eu dobrei meu joelho naquele banheiro e pedi para que Deus me desse, que me ajudasse. Falei, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor sabe o caminho, né? Então me ajuda a ajudar essa senhora, porque é desumano a vida dela. Imagina ela entrar num lugar onde as minhas amigas saíram, né? Então, porque era muito. E eu falei, eu não quero que ela passe por isso, né? Mas Sim. e eu saí do banheiro, tudo, dei o meu refrigerante, o salgado, e comecei a conversar com a Ana Célia. E eu percebi que a Ana Célia era uma mulher muito inteligente, né? Ela pegou o guardanapo, colocou no canto da boca, assim, limpando. Me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, a gente não é assim, né? Então, ela... E aí eu comecei a conversar, comecei a fazer uma amizade. Ela foi embora, no outro dia ela voltou. Aí eu comecei a comprar pão, que ela gostava de pão Puma, porque ela tinha os dentes todo quebrado, falho, né, tudo. E o pão Puma, ele é molinho. Uhum. Então ela chegava, eu já fazia um lanche para ela, tá, e conversando. Então às vezes ela chegava falando de política, ela chegava falando das novelas, ela chegava contando as coisas. Falei, mas Célia, você tem televisão? Não tem. Como que você sabe disso? Enquanto eu fico na frente da banca, eu leio tudo. Falei, Nossa. poxa vida, achei inteligentíssimo, né, ela fazer isso, né? Nossa. Uma pessoa que lê, né, que se instrui, né? Eu falei assim, às vezes estava mandando um e-mail e falava, meu Deus, como que eu faço essa colocação, ou como eu escrevo essa... Ela falava para mim, né, soletrava a palavra para mim. Aí fui conhecendo, ela foi me contando que ela foi uma professora durante 14 anos da vida dela, mas que ela foi se abrindo aos poucos. É Ana Célia Pedroso o nome Pedrosa. dela. Né? Pedrosa? Isso. Ela foi professora. Ela era irmã Ela foi professora. Ela Ela era era irmã irmã do Tatá da rádio. da rádio. Isso. Saudoso Tatá. Isso. Trabalhou muito tempo com o rock. Sim. Né? E hoje tá lá com o... Como que é o nome do filho dele? Robson? Do Robson, que Isso. pegou o cajado na mão, né? Pra continuar o serviço do pai lá. Foi uma perda Ibitinga, né? Uma perda pro país, né? O sim. rock. Um abraço pro pessoal da Sim, Ternura. com certeza. E aí a Ana Célia, a gente começou a conversar. Aí eu pedi para vários advogados ajudar, mas ninguém conseguia, porque não conseguia ficar perto dela, né?
Entendi. Aí eu liguei na Secretaria de Educação, fui procurar saber para poder ajudar. Aí nós conseguimos levantar documentação, eu e ela levamos, eu peguei uma pessoa maravilhosa na Secretaria de Educação que se dispôs a ajudar. Tudo isso que você está contando ainda é antes... Antes da transformação dela. Demorou 2 anos para mim conquistar a Célia. A Célia era muito fechada, muito triste, cabeça baixa, não respondia tudo que você falava. Então demorou bastante. E deve ter sofrido. Não foi uma coisa que você tipo viu, sentiu, pegou, levou e ajudou. Não, foi um processo mesmo. Foi um processo, sim. Nossa, é porque na situação que ela estava, eu acho que ela deve ter sofrido muito na rua, né? E teve também eu tinha ajudado ela já fazia... Tinha 1 ano, a gente tinha mandado todo o processo para Taquaritinga. O processo, tudo. Só para eu entender, o processo seria para aposentar ela. Para aposentar ela, para constar no estado os anos que ela trabalhou como professora, né? Que isso é mais importante do que, né, o dinheiro em si, né? Para constar, valorizar a parte que ela foi professora. E foi uma excelente professora. Hoje ela encontra vários alunos aí que abraça e agradece ela, né? Fala, Célia, ela lembra de todo mundo, tem uma memória assim extraordinária, Célia. Sabe de todo mundo que ela deu aula, conhece Bitinga inteira. Outro dia nós fomos no cemitério, no velório, ela saiu contando para mim quem que foi as pessoas que estavam lá, sabe? Esse foi não sei o que, fez isso. Ela sabe tudo, tudo. É muito... Uma mente fantástica. Sim, muito inteligente. Aí levei a Ana Célia naquelas condições mesmo, levei ela em Taquaritinga, fiz todo o processo com ela, voltei. E nesse período eu procurei promotoria, procurei o serviço social da cidade. Então foi feito tudo em uma parceria, né? Levei ela em médico, psiquiatra, tudo, no atendimento pelo CAPS. E quando no dia que ela ia passar pelo médico, que foi bem no dia que ela... Foi bem no dia que ela aposentou, tudo, ela tinha essa consulta, saiu a aposentadoria dela naquela semana, na quarta-feira tinha uma consulta no CAPS, para passar pelo psiquiatra. E chegou lá, nós fomos bem cedinho, ela estava naquelas condições, o médico falou, não, abre tudo, né, porque não era a condição que ela vivia. Ele falou assim, não, pode pedir a internação agora, imediato, no CAIBAR, né? Que é o hospital de Araraquara. Que era lá de Araraquara. É o psiquiatra. Eu acho que hoje acho que fechou. Não, ele não fechou, ele continua, mas acho que um pouco mais reduzido do que entendi. antes. E ele continua como pronto atendimento também. Antes você ficava lá anos, hoje é 21 dias o pronto atendimento dele, já retorna. Entendi. Não sei como está agora, um tempo atrás era assim. E aí nós saímos dessa consulta, entramos na van do município, que foi, na ocasião, a secretária de desenvolvimento na época era a Sônia Sestari, que me ajudou bastante. E nós estávamos lá, eu falei, Célia, eu pensei assim comigo, né? Nossa, 2 anos lutando, né? Vai ser bom, lá vão tirar essa roupa, né? Ela vai medicar, mas no meu coração estava apertado. Porque eu também não conseguia liberar ela para poder ir. Aí eu falei, Célia, vamos pegar, você aposentou, vamos pegar um hotel agora, a gente vai, eu passo o dia com você, a gente toma um banho, a senhora fica bem, a gente vê um lugar para a senhora morar decentemente e tal. Ela recusou, falou, não vou. Eu falei, então vamos ali no albergue tomar um banho, porque a ambulância vem vindo te pegar. Pelo menos se eles chegarem aqui e ver que a senhora tomou um banho... A senhora, eles vão ver, eles não vão te levar. Ela também falou não. Ela não queria. Não queria, dentro da van. E eu num desespero, meu coração apertado, porque eu pensava assim, bom, ela vai para lá, vai ser bom, né? Mas eu fiquei em dúvida, né? Porque... Às vezes a gente pensa, né? Não sabe como que vai tratar, né? Porque eu sabia daquela condição da roupa, tudo. Ela nunca tirava? Da questão de acumular as coisas, né, nela. A Célia era assim, você dá uma bala para ela vai comer, vai chupar a bala, mas ela não vai conseguir jogar o papel fora, ela vai ter que guardar. Porque ela se sentiu tão abandonada que ela não consegue... abandonar o que você dá, então ela guarda, é um jeito dela... Ela acumulava nela. Nossa. É por isso que ela não tirava, então, tipo assim, às vezes alguém passava e presenteava ela com uma camiseta. Mas eu, até nesse momento,
Eu não sabia dessa quantidade. Eu via que ela estava colocando muito papel, assim, na parte do ombro, aqui no peito dela. Tinha muito papel desses de correspondência. Eu falei, meu Deus, ela está juntando até o papel, né? Nossa. Eu sabia que tinha uma quantidade de roupa, mas também não imaginava que era a quantidade que eu ia tirar dela. Até nessa manhã, aí eu virei para ela e falei assim, Célia, vamos fazer o seguinte, vamos ir na minha casa, a senhora aceita aí tomar um banho? E ela nunca levantou a cabeça, ela levantou assim, né? Mudou a expressão, o olho encheu de lágrima dela, falou assim, na sua casa eu vou. Entendi. Aí eu pedi para os meninos, olha, vocês conseguem passar comigo para mim comprar roupa para ela, né? Porque eu não... Aí nós passamos a comprar, eu comprei tudo GG, porque eu imaginava a Célia gorda. Entendi. E comprei todas as roupas dela, passei numa farmácia. Eu nem sabia do produto, do problema de pele dela, comprei até pomada específica, sabe? Fui pedindo pro farmacêutico, comprei, falei, vamos para minha casa então. Você tem alguma foto dela de quando ela ficava com essas roupas? Será que a gente consegue encontrar uma foto dessa? Tenho bastante. A gente vai tentar na edição, vamos tentar colocar no vídeo aqui para você ver a foto dela, como ela era antes e como ela se tornou. E como ela ficou logo quando tirou as roupas. Sim. Tá? Então, se no você primeiro banho. Se você tá nos vendo aí, você deve estar vendo a foto agora, deve estar aí na tela. Beleza. Essa é a Célia antes. E agora é que vocês estão vendo o jeito que ela tá. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá uma corridinha lá no YouTube para você ver também. Ou acessa o nosso Instagram, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Verdade, a gente pode postar no Instagram com uma referência. Com Beleza. certeza. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar. Há quanto tempo, então, que ela não tomava um banho? Olha, a gente acredita que há uns 30 anos ela ficou nessa condição. Meu Deus. Não, pera. Sem tomar banho, uns 14, 15... Pelos relatos dos vizinhos, né? 14 anos? Porque assim, eu levei ela para minha casa, cheguei em casa com ela, era um dia chuvoso, né? Ela usava, quem lembra dela, com um casacão preto. Isso, eu lembro. Era um casaco bem pesado, estava molhado. Ela tava, e quando chovia nela com esse casaco, o mau cheiro, ele... Você tá lembrando quem é? Agora tá... Olha como porque já faz um tempo. Ela andava com muitas sacolas. Mas eu lembro, eu tenho a imagem perfeita. Porque eu tava pensando aqui, ela sempre ficava na pracinha em frente à Igreja Batista, sentada ali na parte da tarde, ela dormia ali. Sim, mas a hora que você falou dos 14 anos sem tomar banho, eu pensei, nossa, mas isso deve ter trazido um problema de pele absurdo, porque a gente fica... Né? Às vezes você vai jogar uma bola, você volta todo suado. E agora que eu lembrei, teve uns problemas, né? Mas vamos deixar você contar. Continue. A gente tá na parte ainda que você tava indo atrás de roupa pra dar o primeiro banho. Você tá ouvindo aí, você desculpa. Nós vamos atropelar assim mesmo. É assim que funciona o negócio. Claro. Sinta-se à vontade aqui na nossa conversa. E aí eu levei ela pra minha casa, cheguei em casa de manhãzinha, era coisa de 8, 9 horas da manhã. Eu chamei meu esposo, falei, olha, eu tô com a Célia aí e eu vim para dar banho nela aqui em casa. Aí o meu marido falou assim, a missão é sua, vai e compre. Eu fico pensando, Wilson. Se fosse a minha esposa, ela já me ligou falando que ia doar um rim. Agora ela tá trazendo uma pessoa para tomar um banho aqui. Apenas por ordem cronológica. Isso foi antes. Foi antes do rim. Não, foi junto, na verdade. Antes do... Isso daí foi em março, abril. Mês que vem já faz... Esse mês que vem, agora faz 6 anos que a Célia tá comigo. Mês que vem. Foi em março, abril, que a Célia veio para minha casa. Então, em abril que aconteceu tudo isso com a Célia. Eu doei o rim em junho. Dia 7 de junho. Tava correndo aquele processo. Tava correndo o processo do rim ainda. Entendi. Agora a gente tá localizado aqui na linha do tempo da Janaína. Isso. 2 transformações juntas. Porque para você que tá nos ouvindo e que às vezes não conhece, o esposo da Janaína é o pastor Wilson. Isso. A gente né? fala Kiko a gente aqui. conhece como né? Kiko. né? E a sorte que é pastor, porque senão endoidava. Se fosse só o policial militar, né? Se fosse o policial militar, já tinha endoidado já. Que ele também, deixa claro que ele também... Não, ele me ajudou muito. Ele, a minha família, minha filha, foi assim. Mas é um negócio que envolve a família toda. A família tem que entrar junto. Senão... O Kiko ajudou muito, principalmente na relação dos curativos. Depois porque eu levei ela para minha casa. Aí eu peguei um saco de lixo para tirar aquela roupa, para jogar, né? Comecei a dar o banho, comecei a tirar as roupas da Célia, levei ela no banheiro. Eu morava numa casa pequena, o banheiro era bem pequenininho. Aí eu comecei a tirar 1, 10, 15, 20, o saco de lixo já transbordou só de blusa.
Aí a Quantas gente, como a blusas gente tinha? viaja muita, aí quando a gente viajava muito para as aldeias, a gente tinha muito fardo desses de bordado aqui da Sim. cidade, né, da em casa. Eu gritei, Kiko, me traz um fardo. Aí ele me trouxe um fardo. Aí eu tirei 30, 40, 50, Meu Deus. as últimas estavam tudo assim, desfazendo já, como se você pegasse e ia pegando só os retalhos. Tava apodrecendo no corpo. No corpo. E estava úmida porque ela tinha, depois que eu tirei todas as blusas, ela tinha uma doença na pele, assim, um vermelhidão, como se fosse verrugas uma em cima da outra, uma mutação na pele, Sei. devido a acredito que como que fala? Não é uma micose, É alguma tipo bactéria, alguma tipo um coisa que fungo. veio ali. fungo, exatamente. Ah. Ela tinha um fungo porque- muito feio na pele, assim, que vinha da parte do peito aqui. A gente vai colocar foto, viu? A hora que você Vamos poder eu pôr tenho essa foto? Claro, pode pôr as fotos. Vamos ver se cabe dentro das diretrizes lá do Eu acho que YouTube. Acho Mas que vamos, colocando. vamos ver. Se não apareceu aí é porque não pôde, tá? Mas acho que vamos ver. Vamos ver. Fala, galera. Só uma nota da edição aqui desse vídeo, tá bom? Vai aparecer uma imagem agora, nos próximos 10 segundos, tá bom? Que se você tem vamos dizer assim, é mais sensível a algumas imagens ou cenas mais fortes, então ou você pula os próximos 10 segundos ou você não olha, tá bom? Porque a imagem que vai aparecer aqui é um pouquinho mais forte, tá? Valeu! Porque é um milagre isso daí também. É bonito de mostrar, porque eu vou contar aí na história. Sim. E aí, quando eu tirei todas essas blusas, tinha mais de 30 saias enroladas na cintura dela. Eu fui tirando uma a uma, jogando. Tinha 15 colocada normal, meia daquelas fininhas, né? Acho que ela ganhava, ela comprava. Tinha muitas, uma por cima da outra no pé. Eu não Meu consegui tirar, tive que pegar uma faca, enfiar lá e vir cortando, assim, sabe? Para poder tirar aquelas meias. Até quando eu tirei, ela falou assim: nossa, ela sentiu um alívio. nem né, ela no tinha pé. noção. Nem ela Ela tinha foi noção. se acostumando Então, as com o peso. pulseiras, tinha muitas pulseiras. No microfone. Caiu Chegou o a cair o microfone. Nossa, Ela tinha muitas pulseiras tô no até braço. passando mal aqui, cara. Assim, essas pulseiras, elas estavam... Não tinha como tirar também. Eu tive que utilizar da faca também para poder ir cortando, porque elas já estavam grudadas ali, né? Uma na outra, com muita sujeira e... Enfim, tirei tudo a roupa dela. Para vocês terem noção, o peso eu não consegui carregar. Eu tive que arrastar o peso da roupa. Nossa. Era E ela andava com essa uns roupa 30 quilos de roupa. pra cima e pra baixo. Sim. Né? Tinha muito papel apodrecendo nos Meu bolsos. Deus. É porque a Célia, ela queria ser gorda. Ela não queria ser magra também. Ela tinha essa questão. Ela se achava feia, magra. Ela queria ser gorda. Então, você olhava nela, você achava que o seio dela era grandão, né? Que ela era grandona. Mas não, quando eu tirei a roupa dela, que eu vi ela magrinha, muito magra, pele e osso ela tava, e com aquela doença na pele, eu pensava assim, Deus, não deixa ela morrer nessas condições. Embora ela vá morrer com dignidade, tomado um banho, Sim. né? Mas que o Senhor possa... Comecei a orar por ela ali, dando banho nela, olhei tudo, lavei pé, esfreguei, dei aquele banhão, tirei ela desse banheiro. E em seguida nós ligamos para a doutora Shirlane, que foi assim outro anjo na nossa vida. Atendeu a gente de prontidão, porque nós ficamos apreensivos com a questão desse fungo nela, porque a gente não sabia o que era. E quando eu comecei a lavar, que eu passava a mão, ela gemia de dor, né? Nossa, imagina. Ia tá Então, muito machucada. né? Então a gente inclusive- pensou em levar ela para aliviar essa dor, né? Inclusive, fazendo só abrindo um parênteses aqui, a doutora Shirlane, daqui a alguns dias vai estar aqui conosco, tá? Nós É já verdade. confirmamos a Verdade. entrevista com ela. É por isso que eu vou dizer, então, se inscreva no canal pra você não perder. Olha, eu pra falar a verdade, nossa, eu tô estarrecido com esse negócio. O Não, nome do programa é brabo, mas de brabo aqui não tem nada. Não, Cara. A gente virou doinado agora. Vamos continuar. E aí levei ela na doutora Shirlane, a doutora Shirlane examinou, falou assim, olha, pode ser várias doenças. Ela falou, pode ser AIDS, pode ser sífilis, pode ser, né, várias, um
Porque tava numa condição aquilo, né? Que a gente não sabia. Então eu fui ficando desesperada. Eu fazia, ai meu Deus. Teve que ai, fazer meu algum Deus. exame, alguma coisa? Ela colheu um material da Célia, né? Até que, assim, aqui na área do pescoço dela, onde ficava as camisas, assim, Aham. assim, gente, ó. Não sei se vocês estão me vendo. Quer ver? Vai virando que nós vamos Aqui, ó, falando. Ó. bem aqui assim, Sim, dá pra ver. tinha um corte que cabia o meu dedo dentro. Um corte? A roupa ficava passando ali, por conta desse fungo, criou-se um corte, né, no pescoço dela, cabia o meu dedo lá. Então, e ali perto havia a pele tinha um caroço bem grande, foi onde que a doutora Shirlane tirou e mandou para biópsia essa pedacinho ali. Esse material, né? Desse material, e começou, a doutora Shirlane disponibilizou no consultório dela vários curativos também, onde a gente fez, depois eu dei continuidade na minha casa, durante 30 dias a gente fez, ela tomou remédio, a gente fez todo um tratamento com ela, mas nesse período a gente não podia estar colocando, o médico pediu para restringir garfo, faca, e era muito doloroso para mim fazer isso, né? Porque a gente queria que ela se sentisse em casa, né? Mas fizemos tudo de acordo com o que os médicos pediram. Nesse período também voltei com ela no psiquiatra. Nesse período todo ela já estava morando com 30 você. dias, ela já estava morando comigo. Nem foi então lá pro hospital. Não, Você nem pegou foi. primeiro. Ela já ficou ali. Aconteceu uma questão porque- nesse período, né? E a gente chegou a uma conclusão que, conversando, a gente se reuniu, meu esposo e a Luana, falei, se a gente deixar, ela vai voltar no que era, ela precisa de cuidados o resto da vida. Então, a gente ali conversou, aceitou, e num jantar, jantando todo mundo junto, depois que tinha passado a questão, a gente estava tudo jantando junto, e a gente fez o convite para ela, né? Onde que ela chorou bastante, agradeceu, porque a Ana Célia, na verdade, ela queria uma família, né? Acha. Ela precisava ser aceita. Ser né? aceita, entendeu? E aí nós retornamos na doutora Shirlane. E quando eu cheguei lá com ela depois do tratamento, tudo, até quero fazer um agradecimento aqui, porque ela foi, assim, fantástica, né? Ela ajudou mesmo de prontidão, de coração, e foi uma ajuda muito grande para nós nesse momento. Aí a gente passou o período, eu fiz todo o curativo em casa. E ela sarou? Eu dava banho nela todos os dias, né? E eu levava ela no sol para tomar um sol e fazia o curativo nela. E assim, eu nunca vou esquecer porque doía demais. Uhum. Então ela ficava quieta, mas eu sentia ela gemendo, né? Então eu cantava Nossa. aquela música, eu não sou muito boa para cantar, mas eu cantava Eu navegarei, ia cantando e Ia fazendo e curativo. fazendo curativo nela, né? E é bem emocionante para mim lembrar disso daí. Eu imagino. Imagino. Meu Deus. E quando nós voltamos para o consultório da doutora Shirlane, a doutora Shirlane falou assim, olha, eu mandei essas fotos para os meus professores, tal, mandei, e nós vamos ter que tirar essa pele e fazer um implante, né? Um implante não, como que falam? Implante? Um enxerto? Enxerto, isso. É um enxerto. Aí eu falei, ai, doutora, eu acho que não vai precisar, não. Ela falou assim, ai, Janaína, infelizmente vai precisar, porque teve uma mutação muito grande aí, né? O fungo, eles não conseguem detectar lá, eles não sabem que fungo que é esse, né? Não saía nem no exame. Ela falou assim, ai, doutora, então Deus fez um milagre, porque a pele dela tá normal. Aí a médica falou assim, impossível, Janaína. Eu falei, não, tá normal, né? Eu tirei a blusa dela, mostrei, então voltou. Ficou uns sinaizinhos que ela teve algo na pele, mas do que era, pode mostrar aí depois, se vocês quiserem. Tá. A foto dela tem uma foto assim que mostra bem essa região aqui, onde que estava mais o fólico. o colo, onde estava mais essa infecção. E assim, hoje ela não tem nada, né? Até onde que tinha esse corte no pescoço, hoje é só uma linhazinha, fechou bonitinho. Olha só que Então benção. a gente teve até esse milagre aí na vida da Célia. Fizemos todos os exames, porque podia ser um câncer que estava vindo do Aham. pulmão. É isso que eu ia falar, pra dar um câncer de pele ali. Não faltava nada. Não. A gente nem sabe, né? Poderia até ser quando a gente encontrou, né? É. Mas assim, Deus foi
perfeito em tudo, né? Deu a cura até onde da onde ela precisava, que era no emocional e principalmente no físico, né? Então fizemos todos os exames. A Ana Célia, quando foi para minha casa, tinha uma pequena anemia, né? Em coisa de 30 dias ela engordou 10 quilos. Aí a gente começou a comprar roupa nova, tirar a saia dela, ela começou a se ver de calça, ela começou a se ver. E o que curou também muito a Ana Célia foi o carinho da população de Ibitinga. Vai subindo na autoestima, né? Vai, porque assim, ela saía, então a gente levava ela nos lugares que ela gostava, né? A gente nunca impôs nada para ela de religião, nada. Sempre foi ela que quis, ela que foi, né? Hoje ela é batizada na igreja Batista, hoje ela é batizada, tudo. Mas ela queria ir na missa, a gente levava ela, a gente sempre respeitou essa parte dela. Porque... Não foi nada imposto, né? Não. Porque eu também entendo que o trabalhar é de Deus e do Espírito Santo, né? Sim, não sim. nosso, né? Nossa parte a gente tá fazendo ali, que era os cuidados com ela. Você podia até afastar ela de você, né? Sim. Então a gente Impondo alguma continuou. coisa. E aonde ela ia, as pessoas ficavam felizes, ficavam maravilhadas de ver ela, né? Porque nós levamos ela no dentista, o Luizinho fez todo um tratamento nela, né? Nossa, você falou do Luiz, outro parênteses. Eu e minhas histórias, né? No episódio anterior, eu chamei o Luiz de mão de moça. Não deixa de ser, mas deixa eu explicar um pouco. Porque o pessoal tava falando, pô, Vou até comer uma jujuba aí, mão de explica aí. moça né, achou que ele era outra coisa. Eu tinha um trauma terrível de dentista. Eu tenho também. É verdade? Vai lá no Luiz. Eu já fui. Tranquilo. Eu fui até Eu não no tenho Luiz, problema, não. mas eu tava até com a pressão alterada, porque eu tava com muito medo. Uhum. Por questões de que eu fui em outra dentista e não foi muito bom a experiência. Aquele barulhinho daquele motorzinho É relaxante, gente. Por que que Ah, é relaxante, é mas pra mim era terrível aquilo. Verdade? Tanto que eu Nossa, cheguei com a pressão alta. Eu travo. Que a dentista ela tá doendo, eu falo, não, é pavor mesmo, continua. É só medo, fica É só tranquilo. E eu cheguei com a pressão alta lá, mas de medo do que ele ia fazer, não tinha nem feito nada. E ele foi me dar uma anestesia. E ele falou: ó, você vai sentir só uma picadinha. Mas a gente sabe, quando o enfermeiro, o médico fala que é só uma picadinha, ele vai afurar a sua coluna. Dói, não tem só jeito. querendo te dar uma enganadinha. É mentira, dói. E eu abri a boca dele e falou: ó, vai ser uma picadinha e tal. E eu fiquei esperando. E ele veio, né? Aí dali a pouco eu vi que ele começou a forçar a mão assim, né, na minha boca, assim, e eu fiquei olhando, mas eu não senti. Aí ele tirou a mão, né, e virou pra lá e eu falei: ah, meu Deus do céu, deu alguma coisa errada, porque ele não deu anestesia. Aí eu perguntei, né, falei, ô Lu, porque o Luiz é meu amigo, né, chamei de Lu. Falei: deu certo a anestesia? Ele falou: deu. E eu achei que era mentira, porque eu achei que ele não tinha dado, eu não senti. E eu falei: ah, tá, mas pegou? Porque quando a gente vai fazer um tratamento e toma uma anestesia, o medo é da anestesia não pegar. Ele falou: ó, eu falei: espera 5 minutos. Você já vai ver se pegou ou não. Já tava o Luciano falando, eu acho que pegou. Não, Boca caindo. cara, a ponta da minha língua começou a formigar. Em 5 minutos, metade do meu rosto não respondia. Eu falava com ele, a boca mexia aqui e essa parte não. E aí eu vi Eu que pegou. acho que pegou. E nessa daí é que ficou o negócio de mão de moça, porque ele tem uma mão muito leve. Que é a mão leve, né? Ele, Então- ele fez uma cirurgia na Célia, porque a maioria dos dentes dela eram cerrados, né? Sim. Era Ele muito- fez implante? O que ele fez? Ela colocou aquela prótese fixa, né? Sei, Sei. sei. Colocou o melhor aí. É o melhor tratamento que É o tem melhor. mesmo. Ele Então, quando retirou. ele tirou, porque a Célia, quando a gente levou ela para casa, tudo, nós demos banho, tudo, mas ela continuou com aquele cheiro que ela tinha. Então, era a parte da dentária dela ainda que carregava aquilo lá. Então, quando tirou, fez toda a limpeza, tinha bastante tártaro nos pouquinhos dentes que ela tinha. Então, tirou tudo. Quando ela colocou, foi a transformação maior, né? O rostinho dela nem inchou quando ela fez a retirada dos dentes que legal. dela antigo. Então Que ela passou por tratamento dentário. Então hoje ela Querendo ou não, eu acho que muda muito. Muda porque totalmente. o dente é o seu cartão de visita, né, cara? O sorriso, né? E olha que o Luiz não tá pagando pra gente falar isso aqui não, tá? Mas se quiser pagar, Tamo aqui. Ele tirou 14 dentes da minha mãe. Minha mãe tinha um bruxismo muito forte, arrebentou com todos os dentes dela. nossa, Ele tirou e fez esse implantou. implante. É o melhor tratamento que tem nesse caso, né? Não aconteceu, não deu nada.
Minha mãe nem sentiu. Olha só, que benção. Então, por isso que a gente chama ele de mão de moça. É porque ele tem uma mão muito leve, viu, gente? Tem. Vai lá no Luiz que vocês não vão passar aperto. E aí a Célia, esse carinho também, depois que ela passou por esse tratamento, que ela começou a sair, a gente sempre levava ela nos lugares, buscava depois, né? Então ela ia sempre na padaria moderna, ela sempre ia tomar um suco, e as pessoas encontravam ela e abraçavam e beijavam. Célia, como você tá linda, né? E se tá linda, curou a Célia, né? Esse amor das pessoas também, que é a minha eterna gratidão por todo mundo que abraçou a Ana Célia e abraça até hoje, né? Porque ela é impossível, né? De segurar, a gente briga com ela lá, porque ela gosta de sair, conversar com as pessoas, vai para cá, vai para lá. É o jeitão dela. É o jeitão dela. Então, ela faz uma coisa, pede minha opinião, pede se pode, sabe? Assim, então, criou-se uma amizade, né? Bem forte entre a gente. Ela não aceita que as pessoas falam assim, Janaína é como uma filha para você? Não, é como uma irmã, porque ela não se vê velha, né? Ela se vê mocinha Tá ainda. certo, né? Ainda mais agora. Ainda mais agora. Então, assim, ela tá bem, graças a Deus. Ela tá com você lá. Tá comigo, ela mora comigo. Ela ajuda você lá na clínica? Ela passa o dia lá, ela ajuda bastante. A clínica é outra parte da história, né? Sim. Você também tem uma clínica, né? Conta essa história pra gente também. E aí, se já não bastasse. Eu acho que esse episódio vai ficar bem grande, mas não tem problema, porque as histórias estão bem legais. Mas assim, esse que tá grande, mas foram duas. Né? Foram duas ainda. Foram duas ainda. E antes da Célia, antes da Aline também, eu e o meu esposo, o Wilson, a gente fazia muita missão, né, entre os povos indígenas. Foi aí que começou, né? Na verdade, começou quando eu casei com o Kiko. A minha menininha tinha 2, 3 aninhos, ela era bem pequenininha, surgiu um programa na polícia, que é o ProERD, acho que vocês dois fizeram o ProERD. Não, eu não fiz, mas eu conheci bem, porque meu irmão fazia. Eu nunca cantou a musiquinha do conheço a música. ProERD. É um programa ProERD. E o Kiko, eu falo que tudo começou daí, sabe? Porque, assim, analisando a nossa história de vida. O Kiko chegou em casa, eu falo Kiko, tá, gente? Ele chegou em casa contando disso, e eu falei para ele assim, não... Você vai fazer esse negócio aí, sim. Você vai ser o professor disso daí, porque eu não tive a oportunidade de quem me ensinasse o que é droga, como me prevenir e como dizer não. Não tive. Você vai ensinar as pessoas, as crianças. Faz incentivei ele aí para esse curso em São Paulo, para poder vir e fazer, né? Que foi uma época que marcou a vida de gerações aí, Bitinga, né? Sim, com certeza. Então a gente encontra, todo mundo chama ele de professor, é lindo, né? Outro dia a gente tava jantando, a pessoa falou, eu tenho com a minha cartilha aqui, eu posso tirar, né, uma foto com o senhor? Eu achei lindo isso, né? Porque tem a cartilha do ProERD, então marcou a vida desses jovens, né? Muitos jovens hoje pais, né? Como você, então assim, é bonito, é gratificante você ver que deu certo, né? Então, eu acredito que tudo começou daí, né? Ele fazendo o ProERD e nas escolas, ensinando as crianças a dizer não às drogas e ensinando a violência. E nesse período, no Kiko, no ProERD, a gente veio a conhecer Jesus, né? Eu já ia na igreja, meio escondido, porque ele não gostava de crente, né? O pastor Kiko? Olha como que é as coisas. Ele era bem assim, era bem católico, né? Entendi. Era uma rinchazinha. Assim, não, ele era assim certo naquilo que ele acreditava, né? Porque a gente sabe que é do bem também, né? A gente acredita nisso. E aí mas ele não deixava, mas eu já tinha conhecido, porque eu já tinha conhecido Jesus, já tinha tido uma experiência com Jesus, da minha transformação de vida mesmo, né? E eu ia muito escondido na Igreja Batista. Porque ele trabalhava nos turnos da polícia, eu ia com a minha mãe e com a minha menininha e ia embora. Você já imaginou a polícia entrando na igreja e pegando a Janaína lá dentro? Porque era corrido, né? Às vezes não dava, a gente ia naquela oração, né? Forte. E aí acabou que um dia ele cortando o cabelo com o Quinelato orou por ele, e a Luana também, eu trabalhava no Magazine Luiza nessa época, eu chegava tarde de terça-feira, toda terça-feira a gente fazia uma contagem lá, eu chegava tarde e a Luana acabava indo na célula, naquela época tinha células, né? Sim. A Luana pequenininha, ela era na célula da Cristiane Vitro, com a Marildo. E as meninas davam o cultinho. Sim. E a Luana aprendia muito da Bíblia ali também. Então ela chegava em casa contando, mãe, a historinha de
E ele também começou a chamar a atenção dele, né? Falou, mas peraí, ela é uma criança e já sabe, já está na Bíblia mesmo? Eu falei, claro que tá, a história de Caim e Abel, né? É a história do... Então, contando com ele. E o Quinelato, um dia cortando o cabelo dele, orou com ele. Ele se sentiu bem e começou todo o processo de conversão do Kiko através da Luana e do pastor Jorge Quinelato. Olha que legal. Aí ele chegou em casa, ele achou que eu ia falar não, olha, mas o Jorge quer que a gente vai na célula. Ele falou, opa, vamos sim, né? E aí acabei saindo do meu trabalho para poder participar e foi o nosso processo. Aí o Kiko, né, voou lá na igreja. Entrou de cabeça. Entrou de cabeça, né? Foi até para frente, assim, eu fiquei, mas ele foi... que foi uma benção, né? Começamos a trabalhar, comecei a trabalhar no Ministério Infantil, fiquei 8 anos no Ministério Infantil dentro da Igreja Batista. Ele também fazendo sempre o trabalho com vocês, meninos, né? Tinha, lembra que vocês tinham? Eu fiquei um tempão com o Wilson trabalhando nos embaixadores. Nos embaixadores, eu lembro né? dele, nos embaixadores. Não, teve tanta coisa que a gente viveu lá. Um monte de Nossa, coisa. por colocar assim, um monte. E a gente começou nesse período a trabalhar, né? A Marfisa veio com a proposta, né, no seminário dos povos indígenas. Na primeira viagem eu senti vontade de ir, mas acabei não indo. E aí ele foi, e depois nós ficamos 14 anos assim, na frente dessa questão. Eu engravidei, o Kiko ficou mais focado, foi para a África, onde ele fez um trabalho legal, que a gente pretende voltar, que a gente tem um projeto maior ainda do que ele fez, que eu acredito que Deus vai abençoar, que vai acontecer esse projeto que a gente tem lá. E nós criamos uma família, né? Os povos indígenas hoje, lá onde a gente visita, na aldeia São Luís, que lá em Rondônia, né? Todos eles é uma família hoje. A gente tem contato, né? Eles conquistam a água, a gente conquista, a gente sempre está em contato. Ficou essa ligação de família mesmo, do trabalho que a gente fez aqui no Ofaé, em Brasilândia, a gente também fez bastante. Chegou finais de ano que a gente tinha que decidir. A gente fazia uma viagem em família ou a gente comprava brinquedo para levar para as crianças. E lá dos nunca índios. nós escolhemos a viagem em família. A gente sempre escolheu, vamos comprar o melhor. Então a gente ia nas lojas, a gente não comprava a boneca. A Barbie mais barata, qual que é? Então nós vamos levar a Barbie, nós vamos levar a bola de capotão melhor. Né? Acho que o Wesley participou, né, no final de ano. Eu fui em uma das viagens, a viagem que nós fomos pro Ofaé. Isso. É. Que choveu. Uma loucura, Nossa. o ônibus ficou atolado, Sim. todo mundo desceu, vamos empurrar, e o céu fechando, e a gente, ai meu Deus, o ônibus tá atolado. É porque a gente aqui... É uma aventura. E essa viagem foi uma das viagens que eu tive, uma das experiências mais lindas, porque a gente começou a dar os presentes, né? E todos eles olhando para a caixa do brinquedo, eu falei, abre para você pegar. Um estava mostrando para o outro, não a boneca, não o brinquedo em si, mas porque estava na caixa. Eles nunca tinham ganhado um brinquedo novo, sempre quebrado de segunda mão, né? Entendi. Então, assim, foi algo que marcou muito a minha vida, a questão deles estarem maravilhados por ser novo. E aí, isso daí... não tem nem demais, o que né? falar. Uma coisa que o Wesley estava falando de atolar o ônibus e tal. Sim, sim. A gente tá aqui no estado de São Paulo. Pode comer, que isso aqui não é enfeite, não, viu? Ah, fica Isso bom. aqui tá aí para comer mesmo. A gente tá aqui dentro do estado de São Paulo e quem não sai muito do estado, às vezes não tem essa dimensão do que é o Brasil. Né? O Brasil, você sai do estado de São Paulo e você vai para regiões ali de Santa Catarina mais para o sul, é outro país. É outro país, né? Você sai e vai para o norte, principalmente muda onde vocês tudo. foram lá, É. além de mudar a paisagem, né? Tudo. A cultura, muda muito a infraestrutura. Sim. A gente tá aqui mais pro sul, no estado de São Paulo, é o estado, vamos dizer, mais rico, rico. da nação. Eu cheguei federação, a ser atendida lá em Pimenta Bueno, na cidade que a gente para e fica, que tem o alojamento do Mário. Eu estava sendo atendida, eu passei mal. Um dia, eu estava sendo atendida aqui, o senhor estava morrendo do meu lado aqui. Olha isso. Estava fazendo o atendimento. Então, uma salinha de 2x2, sem a menor condição. Sem infraestrutura, E né? nenhuma. Eu falo que a gente aqui no estado de São Paulo, a gente tem É agraciado aqui, né? demais. E Bitinga, a nossa saúde é maravilhosa, porque quem não conhece esses outros estados não sabe, que reclama, porque não sei o que, demora. Gente, lá não tem nada, não tem nada. E tem lugar nada, lá nada. que carro não chega, né? Não chega. Não, tem tribo que pra você ir, você precisa pegar, tipo, fazer viagem. Quantos dias demorava as viagens que vocês faziam só pra chegar
Demora 3 dias pra gente chegar lá. Né? E tem a aldeia que a gente desce de barco mais 8 horas. Então, tem aldeias que você só chega por barco lá. Né? Sim. Você viaja 3 dias de carro com o carro lotado, né? Porque você leva coisa pra... Fora as vacinas que você toma pra poder passar do meio do país pra cima ali, pra não morrer de... Não é malária? Febre amarela. Febre amarela, né? Tem a malária, tem bastante coisa. E aí, dessas viagens missionárias, desse encontro com a religião, com Jesus, assim, foi aí que você se encontrou nessa questão da assistência social, da ajuda? Porque quando eu tive, assim, a gente estava sempre mais focado para não aqui na nossa cidade. A gente sempre fazia, né, no projeto da Criança Feliz, Sim. sempre o que na nossa igreja nos retiros. Sim. A gente sempre acabava fazendo o social aqui, sem saber que estava fazendo, né? Sempre ajudando, arrecadando coisas, ajudando as crianças que precisavam de ajuda. Tal. Mas quando eu comecei a ficar mais no projeto, que eu conheci a Aline, que depois eu conheci a Célia, então as coisas começaram a acontecer, que eu tinha o meu filho pequeno, que aí eu já não fazia mais as viagens, né, por conta que eles estavam construindo lá também. É Uriel o nome dele, Uriel, né? A Luana e o Uriel. Então, nos últimos anos, eu deixei o meu lugar de ir para ir mais homens para poder realizar as construções lá na aldeia. Eles fizeram várias casas, o barracão, precisa já mais a igreja, de força de mão de obra. Sim, ali, né? então eu acabava ficando para que eles fossem para poder fazer esse trabalho que é mais. E como a gente já tinha uma amizade consolidada lá, as índias faziam alimentação, lavavam roupa, então não precisava muito mais de uma equipe de mulher, porque já tinha essa união de nós aqui com eles lá. E aí eu fiquei mais aqui. Foi onde que essas coisas começaram, que eu comecei a trabalhar, que essas coisas começaram a acontecer, né? Entendi. Mas assim, a gente sempre ajudou, né? Sempre dividia o que eu tinha. Se eu sabia que uma pessoa estava precisando de coisa, eu nunca peguei aquilo também que não me servia, sabe? Uhum. Eu sou da opinião assim, se você for dar algo para alguém, você dá algo que te sirva, que você, né? Dá algo que você bom, presta, né? Coisa boa, né? Não tem que pegar aquilo que não... Então, sempre abria o meu guarda-roupa, pegava roupa minha. Isso daí é uma coisa, assim, minha de criança, né? Então, às vezes eu ia para a escola, voltava sem blusa, né? Porque dava, dividia lanche, uma coisa minha desde criança sempre mesmo. Foi assim. Sempre fui assim. E aí, continuei fazendo aqui com a Ana Célia, fez com a Aline, que... Sim. Nós fomos para programas como o Encontro da Fátima Bernardes, que foi abrindo, né? E foi tendo mais procuras de ajuda. As pessoas foram vendo em mim alguém que pudesse ajudá-las, né? Uhum. Então, eu fui recebendo vários tipos de ajuda e sempre ali lutando para, de alguma forma, ajudar. Tive o pedido de ajuda para ajudar a Cacilda. A Cacilda é aquela uma que ficava rezando ali no centro da cidade, com um saco de reciclagem. Sei, uma senhora bem gordinha também, né? Isso, a Cacilda a gente conseguiu uma internação, ela foi realmente internada, porque a Cacilda era uma outra situação, a Cacilda vinha de uma esquizofrenia, mas que não era medicada, então foi... Ela precisava de tratamento médico, né? Sim, era uma situação diferente da Célia, então a gente já tinha experiência da Célia, aí eu consegui essa vaga para ela lá, foi um dia inteiro, né, que deixei meus filhos sozinhos, fiquei lá com ela o dia todo, a Cacilda foi internada, ela ficou lá, como eu disse, na época era um pronto atendimento, era 21 dias, a Cacilda ficou 3 meses lá, o hospital abraçou, sabe, a causa, tratou, hoje ela tá bem, mora com uma prima dela, ela é medicada, faz serviços domésticos, é outra pessoa. Nossa, também. Precisava de uma atenção, né? Sim. Aí veio o Tonhão, quem lembra do Tonhão, aquele senhor moreno que ficava ali no centro, que juntava um monte de coisa também. Lembro, de boné. Isso, o Tonhão, eu tentei alugar uma casa para ele, fazer um trabalho para ele se socializar novamente, mas aí a gente viu que não tinha jeito, porque comprei uma máquina de lavar para tentar criar uma rotina com ele, sabe, para ver se ele tomava banho, e ele não tomava, eu chegava lá, tinha marmita dentro da máquina de lavar dele. Então assim, né, muito lixo, juntou muito lixo. Aí eu consegui um tratamento para ele, ele ficou 9 meses num tratamento, fora de Bitinga.
onde ele foi medicado, que ele é medicado até hoje. Hoje ele é estável. Hoje tem dia que não quer tomar banho, que não adianta. Que ele está lá na minha casa de repouso, que coincidiu dele sair da clínica e eu já estar abrindo aqui, ele vir para casa de repouso, né? Mas, casa de repouso o nome? Não, lá é um residencial geriátrico, chama Residencial Geriátrico Plenos. Ah, tá. E como que funciona? É uma casa de repouso, é uma extensão da casa da família, né? Entendi. Lá a gente dá uma continuidade no tratamento, só que eles melhoram, assim, muito, porque tem-se uma rotina, a gente cria uma rotina com eles. Então, acorda de manhã, café da manhã, banho, almoço, então, eles têm todos os horários, a medicação é dada em horário certo. Entendi. Então, assim, entra o idoso lá, às vezes tomando 16 medicações, hoje Deus. toma 4, né? Olha só, porque vai melhorando. Vai melhorando, vai ganhando qualidade de vida. Também sim, ali, né? Sim. É bem, assim, eu falo que é um lugar, assim, abençoado, é muito gostoso. Eu me encontrei na questão do idoso, quando a Cristina Arantes, a prefeita, me deu uma oportunidade de ser coordenadora do Centro Dia do Idoso. Eu tinha até um amigo que falava assim, Janaína, tu começa a trabalhar com o idoso, você é tão carinhosa, né? O idoso precisa. Eu falava, não quero. Eu falava, não quero, acho que eu não tenho. Aliás, prefeita, já mandei mensagem para a prefeita, tá? Acho que a prefeita ainda não visualizou, mas está super convidada para vir aqui bater um papo com a gente, tá bom? Falar igual o Danilo Gentili fala no programa dele. Queremos você aqui. Sua história muito nos interessa. Aí, Cris, eu venho com você. Aí, ó, pode vir, vamos pôr as duas. E aí a Cristina me deu essa oportunidade, né? Que foi uma oportunidade, assim, que mudou também, assim, me acrescentou demais, porque foi um lugar onde eu fui muito amada e eu amei demais. Olha. Onde eu encontrei a minha verdadeira vocação, que é o idoso. Então, lá, tudo que eu podia fazer para melhorar, para estar com eles, eu corria atrás, eu fazia, né? E foi, assim, algo que enobreceu a mim como pessoa, pelo fato de saber realmente a vocação, porque todo mundo hoje fica, né? Às vezes a pessoa trabalha 40, 30 anos. Eu escutei pessoas falarem, Janaína, eu trabalhei 30 anos como bancária, eu nunca me senti bancária, porque o que eu tinha vontade de fazer era isso, sim, né? Sim. Então, assim, eu sou muito grata à Cristina, ela sabe disso. Eu sempre, quando eu posso, eu agradeço ela pela oportunidade que ela me deu lá, porque o amor que eu recebo até hoje, né? Eu recebo um amor dos meus idosos de lá, porque eu falo que é meus idosos. Essa semana, esse mês eu perdi, mês passado, perdi uma idosa, a Dona Rosa, esse mês o seu Eupídio, que eram, assim, idosos que a gente... né? A gente cria mais afinidades, assim, eu não consigo separar, sabe? Assim, eu gosto mais desse, né? Eu gosto de todos, né? Então, dói muito quando a gente perde. Dói demais, né? Na minha clínica ali, na casa de repouso, quando morre algum idoso, eu falo, vou vender aqui amanhã, não quero mais. E leva um choque, não Porque bate. é uma dor muito grande, porque às vezes eu tenho um idoso lá que é paliativo. E você fica esperando, né? Mas a gente trabalha para que não aconteça, né? Para que ele não morra, para que ele ganhe qualidade de vida. Até para que ele se desenvolva, isso, né? E às vezes tem um que você nem imagina. Que tá lá feliz, tudo, sorrindo, bem, fazendo consciente. Tudo. E às vezes é o que parte primeiro. Sim. Então, assim, é um trabalho assim que é muito doloroso. Eu também perdi um idoso, que foi um idoso difícil, né? O seu Isaltino, eu vou chorar. Fica à vontade. Porque eu tive que conquistar ele, sabe? Foi muito difícil. Ele morreu agora, dia 23 de janeiro. E era um idoso super bom, sabe? Não dá para acreditar ainda que no que aconteceu. Eu vou lá e eu finjo que ele tá lá, sabe? Sim. Ô, Jordão, trava na geral, pega um lenço pra ela lá atrás, fazendo um favor. O Jordão é o nosso garoto da técnica aqui, tá, gente? Eu imagino. Ali, Jordan, é difícil porque, assim, já perdi, né? O ano passado a gente perdeu. E essa pandemia também, né? Esse medo deles se contaminarem, né? Esse medo a gente perde o sono, perde o equilíbrio, perde tudo de pânico, né? Às vezes, um idoso essa semana minha passou mal, ele teve uma falta de ar, tudo. Ele foi acolhido, mas os sintomas eram parecidos com o do Covid, né? E nós entramos em pânico por ele e pelos outros idosos, né? Obrigada. Obrigado, Jordan. Pelos outros idosos que
que ficam na casa. Então essa pandemia, eu abri a casa em fevereiro, em março começou a pandemia. Então assim, é um ano que subiu tudo muito caro, né? A gente pagava 12, 17 reais de uma caixa de luva. Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas entenderem como que tá caro hoje. Hoje uma luva sai R$1. A gente paga 120 reais numa caixa de luva, né? Que era 17. Que era 17 a melhor. A intermediária era 12 reais, né? Então, assim, é um gasto muito grande, questão de fruta. Eu gosto de dar o melhor para eles. Hoje a minha casa oferece 7 refeições diárias, né? Nossa. Então, assim, fruta, café da manhã, fruta, almoço, fruta, café da tarde, janta, ceia. A ceia é livre, eles comem o que eles quiserem lá na casa. O que eles mandar, quero um ovo frito com pão. As meninas vão fazer para eles. Ah, entendeu? Porque... Só pode idoso lá? O Tonhão é um que me dá trabalho, viu? Que todo dia ele quer pôr mortadela, senão ele não toma o remédio. Então a gente vai pegando o jeitinho deles, né? Que coisa. Então, a minha casa de repouso, até tem uma pergunta, né, que fizeram para mim. Tem. Né, de onde veio a ideia de montar uma casa de idoso em Bitinga? Então vamos já fazer essa pergunta. Já vamos passar para as perguntas. Essa pergunta foi feita pela Beth Gonçalves. É a primeira? É a primeira pergunta, inclusive. Então, ela diz assim, ideia de onde veio a ideia de montar uma casa para idosos em Ibitinga? Isso. A ideia, na verdade, foi porque muitas pessoas me falavam de ter essa casa, né? Aí eu já trabalhava com idoso, na ocasião veio uma proposta de uma sociedade, né, uma possível sociedade, e que acabou não dando certo por incompatibilidade de pensamentos, e eu segui sozinha nessa missão de ter essa casa, que não é fácil. É um lugar abençoado, a gente se diverte, ri, a gente assim, ama, é amado, é um lugar onde você recebe muito carinho, né? Não só dos idosos, dos familiares, a confiança, né, que eles depositam na gente, também um familiar, que tá deixando ali o seu bem mais precioso, né, sua mãe, seu pai, né? Então a gente cuida com bastante amor, com carinho. Ah, é perfeito? Não, não é perfeito. A gente está sempre em crescimento, né? Sempre aprendendo todos os dias. Eu falo isso bastante lá. A gente tem que sempre aprender, melhorar, né? Cada dia é melhor, tem que ser melhor do que o outro. Mas veio a casa de idoso veio da necessidade das pessoas me procurarem mesmo. Eu tinha muita procura. Janaína, meu pai tá assim, eu não sei onde que pôr. Então a gente tinha contato, às vezes eu indicava casas aqui, casas ali. Eu falava assim, nossa, gente, eu já indiquei tanto que podia ter uma aqui. Tá certo. Né? E aí fiei a cara e a coragem. Mandou ver. Não tinha condições nenhuma de abrir, não tinha R$1 no bolso, nada. Mas tinha Deus, né? Sim. Você abriu assim na fé. Na fé. Vou abrir, vai dar certo. Comprei as coisas, parcelando, e nós fizemos uma propaganda, e foi vindo gente fazendo o pedido da vaga, foi acontecendo. Então, eu abri a casa já com idoso, e foi indo. Foi um ano difícil, como eu disse para vocês, coisa de 3, 4 meses, tudo dobrou. Você abriu em 2020. 2020, fez um ano agora, dia 10 de fevereiro. 2020, eu acho que todo mundo concorda que foi o ano que o capim comeu a vaca, né? Sim. Foi um ano totalmente... Foi difícil, mas assim, eu falo que a mão de Deus lá é muito grande, porque... Deus abençoa demais lá. Nunca falta nada. Quando eu penso que não vai dar, eu ganho. Olha. Então, sempre acontece algo assim divino que é proporcionado por Deus mesmo, para que a gente continue firme e com fé. Não, mas pelo Janaína, que você me falou aqui... A Janaína tá tendo um lucro. Não, gente, é amor mesmo, sabe? Eu não viso isso lá. É claro que a gente precisa sobreviver, né? Sim. Não falo nem viver, a gente precisa sobreviver. Mas eu não tenho dúvida. É digno do eu não tenho dúvida de que tem Deus aí nessa história. Porque hoje a minha casa ela tem um médico, então é tudo do melhor. Eu tenho a quantidade eu tenho 27 idosos e tenho 22 funcionários, para vocês terem uma ideia. Nossa. Né? Então hoje a casa ela tem um médico que passa em avaliação médica. Ele não faz consulta. Por quê? Porque a casa em si ela não tem a necessidade do médico. O médico nosso é um diferencial que nós temos lá, que é o Dr. Bruno Dalacqua, que é sensacional com os idosos no cuidado e atenção.
Hoje eu tenho uma enfermeira padrão que faz toda a parte de separação de medicação, ela que entra em contato com os clientes. Organiza tudo, né? Organiza toda essa parte de... Ela que vê alguns primeiros sintomas e entra em contato com o médico, né? Porque ela trabalha nessa área, então ela tem esse feeling, né? Essa facilidade, né? Esse know-how. E entende bastante da questão de medicação, tudo. Aí a gente tem os cuidadores durante o dia, que ficam responsável para dar a medicação, fazer as dietas, porque eu tenho idoso hoje acamado, que usa sonda, então a gente tem uma nutricionista que faz toda... Nossa, os cuidados são bem variados, né? De acordo com, vamos dizer assim, a singularidade de cada um, né? Isso. Nossa, aí eu tenho... complicado mesmo. Tem os cuidadores diurnos, os noturnos, também tem um que sempre fica responsável, eles vão alternando, né, os dias, para ficar um responsável pela medicação. Então, é feito toda uma ronda à noite, troca de fralda a cada 3 horas, para evitar infecção urinária, porque o idoso ele é bem propício a ter essa infecção, por mais que a gente cuide, às vezes tem que ter um cuidado a mais, né? Então, é passado água de meia em meia hora, então tem toda uma rotina da água, tem tudo certinho lá, escalonado para os funcionários para os cuidadores estarem fazendo. Olha que legal. E assim, os cuidadores, as pessoas que trabalham, ela gosta do ambiente, gosta do que faz, né? Tenho 2 cozinheiras hoje, elas trabalham um dia sim, um dia não, das 7 da noite das 7 da manhã às 7 da noite, às 19 horas. Então, eu tenho uma cozinha até às 7 horas da noite lá. É servido o café da manhã, 9 horas tem uma fruta, 11 horas tem o almoço, 1h30 tem outra fruta, 3h30 é um café da tarde, 5h30 é uma janta, a jantinha é sempre uma sopa variada, um caldo, né, balanceado também para eles. E à noite a gente fala que a ceia é livre, o que eles querem, eles podem comer. Olha que beleza. Então, eles são bem cuidados, bem amados lá. Bom. Tem uma lavanderia, uma pessoa responsável só pela lavanderia, né? Separação das roupas, porque a gente tem essa parte, né, de rouparia também. Eu tenho uma funcionária que faz guarda, né? Tem a que lava, tem a que guarda. Então, é bem... É bem organizado. Bem né? organizado. E tem que ser, Fisioterapeuta, tenho 2 fisioterapeutas que atendem de segunda a quinta na casa. Uma trabalha mais com os acamados e cadeirantes, a outra faz mais em grupo, com os andantes, faz eles andar pela casa, se mexer, né? Então, que legal. Trabalha assim. Legal, a gente entrou aqui na parte das perguntas. Tá. Vamos lá. E vamos lá, então. Segunda pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta é do Pedro Bettini, @HPBettini. O Pedro Bettini, ele tá sempre participando, né? Abraço, Pedro. Legal, obrigado, viu, Pedro? O Pedro sempre Pedro. manda uma perguntinha legal aqui pra gente. E ele fez bacana. 2 perguntas. Posso fazer as duas? Pode. E você responde as duas? Ele perguntou assim, o que a senhora acha do Plano São Paulo? É a primeira pergunta. O que é a senhora? O Pedro, ele é bem educado, né? Ele é um gentleman. Homem. E a segunda pergunta, ele perguntou assim, a senhora acompanha o Parlamento Jovem? Então essas são as 2 perguntas do Pedro. Sobre o plano de São Paulo, eu até fiz um rascunho aqui, né? Que eu falei, é um programa de flexibilização de atividades imposta pelo governo do estado. Sim. Eu concordo, claro que a gente concorda, né, com todo o trâmite, embora eu tenho aí uma ressalva, Quanto à maneira de aplicação, a maneira de aplicação que está sendo feita, né? A gente, semana passada, a gente visitou alguns municípios, eu e meu esposo, tem região que está quebrada, né? Nossa. Tem cidades que está quebrada, as pessoas saindo, mudando, porque não tem mais nada o que fazer na cidade. Então, assim, prejudicou demais algumas atitudes que foram tomadas em relação a isso. Né? Não foi Porque feito... isso está se arrastando desde o ano passado. Sim, né? Tá muito tempo. E foi feito também, em cima de tudo isso, né? Uma coisa tão grave que eu, como eu falei para vocês na minha clínica, a gente sente na pele, né? O efeito de tudo isso, esse pânico, foi feito muito também assim de forma política, né? Não foi uma coisa humanizada, né? Foi feito... É uma disputa de ego terrível. De ego, isso, exatamente. Então, eu concordo, mas eu acho que deveria ser aplicado de outra forma, conversando com os municípios, tendo um entendimento. Observando a necessidade daquele momento, sim. Porque o Plano São Paulo, eu estava dando uma lida nele, ele permite ao prefeito
impor algumas regras mais rígidas do que está lá. Mas Sim. ele não pode afrouxar. Ele não pode afrouxar. Exatamente. Aí é que tá. Então, às vezes, e não tô falando aqui em momento algum querendo defender prefeita. Não é isso. Porque jogou, né? Ele pegou e jogou uma responsabilidade. Só que é um negócio que. Né, onde que causa esse tumulto todo, achando que a culpa é da prefeita, que a culpa é dos vereadores, que a culpa é não sei de quem. Na verdade, não. Na verdade, foi uma coisa bem pensada politicamente e não pensando no ser humano como, né, na ponta da corda lá, né? Que é quem paga a conta. Pelo menos desse é país. assim que eu vejo essa você questão. tá vendo, essa questão toda. É muito né? complicado, Exatamente. porque É muito complicado. enquanto você vê alguns que estão conseguindo, né, dar seus jeitos, né, e ainda em Bitinga muita gente acabou indo pro e-commerce, vendeu bem e tá vendendo bem. E Bitinga foi, assim, inovou, né? Foi bom economicamente. A gente não pode falar nisso, né? Mas se você olha pro menor, Quantas que não fecharam, né? Quantas lojas não fecharam? Quantas pessoas eu sei que... Janaína, eu fui para falência. Eu já escutei isso várias vezes, né? eu tava passando hoje, não vou falar, mas uma loja que a gente conhecia, o proprietário, não Fechou. tem mais nada. Fechou. Eu fiquei anos na cidade. Porque viver no Brasil é meio complicado. Pera aí. Eu vou mostrar. Eu já não tô mais aí com a coisa, né? Pera aí. Eu já sei o que ele vai pegar. Nós vamos para a Vamos comer uma jujuba. Tem torcida, Peguei uma verde agora. jujuba. Essa torcida aí eu achei muito legal. Ela é de... Eu não tô sabendo, né? Do que é mesmo? Costelinha com limão. Depois você Vou experimenta experimentar. e vê se os caras não muito fizeram bom. um milagre pra colocar gosto de costelinha com limão. Eu não sei como é que eles fizeram. Mas vamos lá, voltando. Voltando, eu tava conversando com o Wesley hoje sobre isso. Eu vou tentar não mostrar o papel aqui. Eu até dobrei pra ninguém ver, Pra não ver a logo, tá? né? Pra não ver a logo, porque o cara não tem nada a ver com isso. Sim, sim. Só que é um cupom fiscal, qualquer coisa que você comprar em qualquer loja aí, você vai te dar um cupomzinho desse aqui. Na parte de baixo, você dá uma olhadinha aqui, porque agora é lei, tem que vir a tributação. É, descrito, né? É, descrito aqui. Eu comprei, a minha compra deu um valor de R$26, dos quais os tributos aplicados aqui. Tributos, no geral, foram R$9,41. A gente tava fazendo a conta por cima, deu 36%. 0,4. Os professores de matemática que nos desculpem, tá? É por aí. Deu mais de 35% de imposto É. em cima dos R$26. Eu comprar uma garrafa dessa d'água e um pouco mais de 1/3 da garrafa fica para a federação. Você vê, é muita coisa. Esse aqui, você vai comprar um equipamento eletrônico, a gente comprou alguns equipamentos aqui para poder montar aqui o estúdio. 50%. Tem equipamento que chega a 50%. Aliado à alta do dólar, que insustentável. Então, Cara, eu vou jogar isso aqui que já tá me fazendo mal. não, você vê assim como tá absurdo a questão, né? Os hospitais hoje eles não estão conseguindo, tá fazendo a luva que é essencial para o trabalho de um enfermeiro, tá muito caro hoje. Hoje, um exemplo, lá na casa, eu não consigo fazer. A gente tem que comprar pelo preço que estão vendendo aí, eu vou comprando de acordo com o que a gente vai ter na necessidade, né? A gente vai fazendo, repartindo, a gente aprendeu a se virar mesmo. Vai vivendo hoje. Mas hoje eu fui fazer um pedido em uma distribuidora, eu não consegui fazer o pedido, porque eles vendem acima de 40 caixas fechadas, cada caixa dessa vem com 10 caixas dentro, eles não vendem menos que isso, porque eles estão dando até preferência para prefeituras, hospitais, para pedidos grandes. Então, a gente que é pequeno, vamos falar assim, a gente não consegue fazer nem a compra mais desses insumos, desses insumos que a gente necessita para poder trabalhar. É terrível. É muito Desculpa a gente ter cortado. Não, mas vamos lá. Esse é o Plano São Paulo, né? Do Parlamento Jovem, como eu tô chegando agora, né? Faz quanto tempo que você tomou posse, sei lá, o quê? Um mês e meio? Mês e pouco? Um mês e quase 2 meses, né?
Eu não tive ainda contato com o pessoal do Parlamento Jovem, mas eu quero fazer um convite para a gente estar marcando uma reunião, todos vocês, para mim estar conhecendo mais e aprofundando na questão do Parlamento Jovem. Será que Parlamento Jovem, se estiver nos ouvindo, será que o Pedro faz parte? Ou conhece, né? Ou conhece o Parlamento. Pedro, você está encarregado, meu querido. Você é seu secretário aí, o assessor do Parlamento. Entre em contato com o pessoal do Parlamento Jovem, se tiver algum projeto, alguma coisa, traz para a Janaína dar uma olhada. Traz porque é interessante, a gente pode trabalhar em conjunto. Ó, ontem eu protocolizei um pedido, né, um projeto de um parlamento em defesa da pessoa com deficiência. A gente pode unir forças aí entre parlamentos, né? Isso é legal porque é de interesse de toda a população. E trabalhar, né, juntos aí, o jovem em prol do deficiente, né? Faço um convite aí para vocês. Legal. O convite está feito. Eu espero que chegue às pessoas certas. Sim. Nós temos uma última pergunta aqui que a Janaína vai responder, mas ela vai responder no nosso outro canal. Nós temos um canal que são só os cortes. Se você às vezes não tem tempo... Nossa, eu bato toda hora nisso aqui. Toda hora, mas tudo bem. Se você às vezes não tem tempo de assistir esse programa inteiro, tá? Porque às vezes eu não sei quanto tempo nós estamos, Jordan. 1h40. E eu nem percebi. Mas às vezes você não tem tempo de ver tudo. Então dá uma olhada lá, porque no nosso canal de cortes você vai pegar só os hypes, só os momentos... Os melhores momentos da nossa conversa aqui. Tá lá no nosso canal. E essa última pergunta o Wesley vai ler. E ela vai responder, mas vai responder lá no nosso outro canal. Então dá um pulo lá. Corte... Não, Brabos Podcast, Cortes ou Cortes Bravo Podcast? Sei lá. Entra no nosso canal Brabos Podcast, tá ali embaixo tem. Do YouTube ele tá na... Eu acho que é Brabos Podcast Cortes. Cortes Brabos Podcast. Obrigado, Jordan. Cortes Brabos Podcast. Entra lá e se inscreve no nosso canal secundário também, dá essa força pra gente aí, beleza? Deixa eu ler a pergunta pra deixar o pessoal curioso. Leia, por favor. E no caso, a Janaína, você vai responder essa aqui só pra outro canal. Então tá. É uma estratégia isso daí, viu? Pra gente levar as pessoas pro outro canal. Nessa questão das ajudas sociais, como que você, assim, escolhe, assim, a pessoa que você vai ajudar? Tem alguma coisa que acontece? E aí vem a segunda parte da pergunta. Já encontrou alguém que não queria ajuda? Olha só que pergunta bacana. Lá no outro canal, ela não vai responder agora, tá bom? Beleza. Podemos finalizar? Eu acredito que sim. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer vocês pelo convite, tá? Nossa, para desejar muito sucesso aí, muitas bênçãos de Amém. Deus, muitas entrevistas. Amém. Possivelmente nós vamos fechar um contrato hoje de... Vamos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Aí de melhor agência. Olha que chique, né? É uma bênção isso, né? Um privilégio de Deus, né? Você poder contar com uma agência, né, de publicidade, né? E Bitinga acho que ganha com vocês aqui. Achei muito legal, muito interessante tudo. Agradeço mais uma vez a presença minha aqui. Nossa, nós é que agradecemos. O convite, né? Não me Suas histórias são bem legais. Mas o convite que vocês fizeram, confesso que fiquei surpresa, né? Mas assim... O legal desse programa é que cada entrevistado que vem aqui, eu fico me sentindo um traste. Brabo mesmo, Lu, é os entrevistados que nós chamamos. Porque você já percebeu que não foi nada. Meu Jesus amado. Bom, se você não, mas tá em tempo ainda, irmão. Vamos. O que eu mais gostei, assim, é que as suas histórias são inspiradoras. Né? Então, é isso que eu quero. Eu sempre falo para as pessoas assim, né? Se a gente não puder deixar um legado, né? Então... É verdade. A minha eu quero deixar um legado de inspiração para que as pessoas se inspirem em ajudar, né? Legal. Porque às vezes a pessoa ela só está esperando um abraço seu, né? E é uma coisa tão simples. Sim. Hoje a gente não está podendo dar abraço, né? A pandemia tirou até isso de nós, Nossa, né? É verdade. Mas uma palavra de conforto, né? Oi, você tá bem? Às vezes você perguntar para a pessoa, né? Nem precisa fazer o grande. Faça aquilo que você pode. Pode, está ao seu alcance. Assim, na maioria das vezes as pessoas conversam comigo pedindo ajuda, conselho mesmo, sabe? Então, é que às vezes bater um papo ali, digitando. Então, às vezes escreve e tal. Ai, Jana, obrigado, viu? Deus falou comigo. Obrigada, Janina. Eu vou fazer isso que você está me falando. Porque a gente vive muita coisa, a gente tem bastante experiência, né? Para compartilhar com as pessoas. Sim.
mas que as pessoas que ouviram essa entrevista se inspirem e vêm comigo, né? Vamos montar aí grupos de ajuda. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer na nossa cidade, sabe? Tem uma infinidade de ações fazer, né? que dá para a gente fazer. Ai, Jana, mas se eu tirar a comida da minha casa, a gente não tem, eu não consigo. Não, você não precisa fazer isso. Às vezes a gente pode montar um grupo de visita, de partilhar algo com jovens, né? Então, tem uma infinidade de coisas para a gente fazer. Eu tenho um sonho de montar um lugar, o meu barracão solidário, que eu falo. Então, assim, se vocês se inspiraram e querem fazer parte de algum movimento, vamos montar. Estou aqui disposta e me coloco aí à disposição de vocês para a gente poder movimentar essa vontade de ajudar o próximo. Perfeito. Tá? Show de bola. Perfeito. Parabéns. Bom, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Deve ter um sininho por aí. Ativa Clica também, que é sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser avisado pelo YouTube. Mas não espere o YouTube te avisar. Dá uma passadinha aqui Toda sexta-feira, às 19 horas. Que nós vamos ter uma entrevista nova. Este foi mais um episódio do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E muito obrigado pela sua presença. Falou! Até mais.